Olá, amigos! Sejam todos muito bem-vindos ao 21º episódio do Papo de Amigo, Lu. 21º, meu amigo. Sensacional. Você tá curtindo fazer isso aqui? Curtindo muito. Curtindo tantas histórias que passaram aqui, né? Aliás, você, amiguinho, que chegou aí pela primeira vez nesse nosso podcast, o que acontece aqui? A gente fala sobre a trajetória de amigos nossos da publicidade, né? A história completa de vida aí de pessoas que são referências no mercado, mas que, muito além disso, são pessoas muito interessantes. Cada história que tem aparecido aqui, hein, Marquinhos? Vamos um breve resumo aqui. Já conheceu Racha de Mobilete? Amigo nosso, executivo de marketing que quase virou artista, quase perdemos para o mundo das artes cênicas. Já uma pessoa que se quebrou 12 vezes era moradora do hospital pediátrico. Entre tantas outras. Agora vamos ver Só quais histórias histórias. No mercado, né? Exatamente. Vamos ver quais histórias apareceram hoje. Nossa, mas deve é o seguinte, ter história, hein, Marquinhos? Com oferecimento de OPL Mídia Digital, estamos aqui no 21º episódio do Papo de Amigo. Então você que chegou por aqui, não se esqueça, por favor, de se inscrever no canal. Se inscreva aqui no canal do YouTube, caso esteja nos ouvindo aí pelas plataformas de áudio, também siga o Amigos do Mercado em todas as plataformas, no Kawaii, no TikTok e hoje, Lu, eu tenho uma novidade. Então já manda. Se você é profissional de publicidade, se inscreve na nossa plataforma. Olha isso. Agora sim, amigo. Uma salva de palmas. Uma salva de palmas para a plataforma do Amigos do Mercado, comunidade.amigosdomercado.com.br. Entra lá que tem muita novidade interessantíssima. Só que, Lu, você não vai falar pra apertar o sininho nos canais? Você não fala do sininho. É verdade. Ativa o sininho. Ativa o sininho, sabe por quê? Porque se você ativar o sininho, você vai ser notificado sobre os conteúdos que a gente coloca lá nas nossas redes. E só tem conteúdo do Papo de Amigos? Nada. Tem cobertura dos eventos, tem a cobertura das nossas viagens. Né, do Amigos do Mercado, encontros regionais. Brasil, encontros regionais. E vem mais aí pela frente, hein? Vem mais. E o ano que vem que nos aguarde. E você também comenta de onde você está assistindo, comenta quem você quer que a gente traga aqui para participar do Papo de Amigos. É muito importante pra gente saber quem você quer saber aí das histórias, que a gente fala que são histórias que não são contadas no LinkedIn, né? LinkedIn a gente só fala, a gente só enxerga o lado profissional, então vamos conhecer um pouco mais da vida pessoal dessas pessoas, da história, das trajetórias. Pode pedir indicação lá? Hã? Pode pedir indicação? Já pode. Pode elogiar? Pode cornetar? Pode escrever o que você quiser. Inclusive, se você quiser escrever uma dedicatória pro Marquinhos, ele vai ficar super feliz. E pede pro Marquinhos fazer a dança do TikTok. Dança do Kawaii. Dança do Kawaii. Do Kwai. Dança do Kwai. Cadê o nosso bonequinho do Kwai? Tá aqui. Olha lá. Dança do Kwai. Dança do Kwai. Marquinhos. Lu. Nossa. Convidados cada vez mais. O sarrafo cada vez mais alto, amigo. Olha, cara, só que prazer, hein? Quem temos aqui conosco hoje. Palmas para Leonardo Chablin. Palmas para Leonardo Chablin. Grande Léo, hein? Grande satisfação. Léo, que satisfação tê-lo aqui, meu amigo. É um prazer estar aqui com vocês, meus amigos. É um prazer. Conversar com você é sempre um prazer muito grande. E hoje, os nossos amigos terão a honra, a grande oportunidade de estar nessa conversa. Legal. Porque muito hoje, legal. Justamente, Léo, a gente te convidou para isso. Para a gente bater um papo aqui, né, sobre o mercado publicitário, sobre você, sobre sua trajetória e sobre o que você quiser, meu amigo. Né? Maravilha. A única coisa é que quando você chegou aqui, você recebeu uma missão, né, que é a missão de todos, né? Você precisou escolher uma pessoa para estar com você nessa nossa conversa. Exato. Me conta, por favor, quem que você escolheu e por que você escolheu essa pessoa. Gilberto Andrade, o famoso Giba. Famosíssimo Giba. Seja muito bem-vindo, Giba. Prazerão, galera. Giba, que é meu amigo de fé, meu irmão camarada, de tantas jornadas, né? Me acompanha desde quando, Giba? Eu tô falando 16 anos, já passou muito disso. Na empresa 18. 18, né? 18 anos. Mas tu me aguenta desde os 15. Mas não é que nem experiência, né? A partir do momento que eu completei 20 anos de mercado, eu parei de contar. Falei assim, tenho mais de 20 anos. Porque, cara, qualquer coisa além de 20 anos não agrega mais nada. Exato, tá? Já se mostra experiente. Então, conheço há mais de 20 anos. Acabou. 18. E torce pro Galo também não, né? Não, isso é a única coisa que a gente não... Não? Não. Cruzeiro.
Agora acho que vai estar mais presente, então, nos WhatsApps aí. Cruzeiro voltou, né? Tem 3 dias. Vai voltar a ter rivalidade. Voltou, Faz tempo que a gente não falava sobre isso. Eu tava com saudade da Eu vi uma boa rivalidade. hoje. O nosso R é um só, mas é mais poderoso. Tá certo. Muito bom, muito bom. E, Léo, é o seguinte, a gente tá aqui na 21ª conversa, já recebemos aqui muitos amigos nossos, inclusive, né? A Cíntia Rachia, que eu sei que é muito amiga sua, esteve por Legal, aqui. teve aqui? Teve, contou a história Bacana. dela, muito bacana. Ela, com Legal. quem que a Cíntia veio? Você lembra, Lu? Com a Claudine. Talent. Não, Não, foi com a menina da Talent, né? foi a... Vou lembrar aqui. Vou lembrar também não, vou quem vai lembrar. lembrar é o YouTube, eu vou Quem fuçar veio com a aqui. Claudine foi a Alejandra A Alejandra da Deco. da Deco. Verdade, exatamente. E aí, passou por aqui, Léo, muita gente, né? Legal. E qual que é a pegada do podcast Papo de Amigo? Nossa ideia é poder ter uma versão estendida, sabe? Daquele comecinho de reunião que a gente se dá o direito de bater um papo e tal, e que cada vez menos a gente tem essa oportunidade, né? De conversar calmamente sobre as nossas vidas, porque a gente está sempre ali, né? A gente estava conversando aqui antes do play tocar, falei assim, cara, que nem o trânsito a gente está conseguindo curtir nossa música e nossas notícias, que entra um call, entra qualquer coisa, né? Não podem ver um espacinho na sua agenda que vão lá e bloqueiam, né, Léo? Exatamente. Mas esse negócio de versão estendida de prosa, a gente está bem acostumado, porque eu sou mineiro, né, cara, Belo Horizonte. Lá, normalmente, você senta numa reunião, você fica quanto tempo? 1 hora falando de bobagem. E 15 bobagem minutos não, de né? reunião. Já correu para 15 minutos de reunião. Ó, não, acho que o maior exemplo, certo. o maior exemplo é o seguinte, você sabe que os nossos encontros Carol regionais... Escorel. Com a Carol Carol Escorel. Escorel veio com a Cíntia Escorel. Rachia. Não, e aí, Lu, seguinte, em Minas Gerais, a gente fez diversos encontros regionais. Os nossos encontros regionais costumam terminar às 22 horas. Não, O de BH não acabou. Não, de BH, eu fui embora bem tarde, eu falei pro Delin, aí, Delin, foi até 3 horas da manhã. Eu falei, caramba, Delin. o pra você mineiro ver gosta que de uma O festa, pessoal cara. gosta de conversar, né? Turma gosta. Não, mas, cara, conversar é a melhor coisa que tem, cara. As melhores resenhas que eu participei foram em Minas Gerais. É. De resenha de, vamos fazer o quê? Vamos jogar um pôquer. Cara, é um pôquer que vira não sei o quê, que ele vai chamar... Só prosa. Amigo. Né? E Léo, a Minas gente é costuma dar o start nessa conversa com buscando lá de trás mesmo, tá? Eu queria que você me contasse, aliás, né, é o seguinte, nem sempre a gente recebe essas histórias, né, vindas de alguém, porque as nossas memórias, elas partem dos 6, 8 anos ou qualquer coisa do tipo. Me conta uma coisa, Léo, o que você sabe do momento que o senhor José Chebli, né, e a dona Sônia se conheceram? Que história que te contaram e você acreditou? Cara, não, a história é boa. Acho que a história é boa, porque minha mãe é carioca. E meu pai, com 18 anos, saiu de Belo Horizonte e foi para o Rio de Janeiro. Ele começou a trabalhar, libanês, né? Começou a trabalhar na lojinha do pai lá. Todo libanês tem lojinha. No lojinha? Uns 12, 13 anos de idade. Com 18, era o filho mais novo aí de 6 filhos. Foi para o Rio de Janeiro, na cara e na coragem, para começar a trabalhar. E vendedor. Começou a vender revestimento para prédio. Começou com isso e foi parar na lista telefônica, que eram as páginas amarelas do Rio de Janeiro, que era uma escola de vendas. Aí chegou lá um mineirinho e tal. Depois de pouco tempo ele foi crescendo, virou gerente, diretor e começou a dar aula lá de vendas para a turma. E a minha mãe era da equipe dele. Eles se Caramba. conheceram Olha que legal. no ambiente de trabalho. No Rio. No ambiente de trabalho no Rio de Janeiro. Aí, como não podia ter relacionamento lá, eles casaram e saíram da empresa, né? Ela saiu, Sim. aí logo depois ele saiu, lá no Rio. Aí, logo depois, ela me engravidou, fui concebido no Rio de Janeiro. É quase carioca. Você é filho único, Léo? Não, tenho uma irmã, tenho uma irmã. Legal. Fui concebido no Rio de Janeiro, então meu pai morou lá uns 15 anos da vida dele. E aí, quando minha mãe estava com uns 2, 3 meses de gravidez, voltaram para Belo Horizonte. Mas foi isso. Caramba, e você é o irmão mais velho, Sou o irmão então? mais velho, tem a Gra, que é a minha irmãzinha mais nova. Tem 3 legal. anos a menos. Que beleza. E aí, a sua infância se passa por qual bairro ali de Belo Horizonte? Serra, Mangabeiras. Até os 5 anos de idade eu morava na Serra, depois fui para Mangabeiras,
Que é para traduzir para os paulistanos que estão assistindo, é o Morumbi, né? Vamos falar assim. É um bairro arborizado. Era um bairro legal. Exato. Não, e arborizado, Arborizado, né? parece. E tua infância, você era um cara super sociável, você era mais quieto? Como é que era a tua infância? Você que você lembra? Cara, você eu tinha era- muito amigo, Cara, brincava na encontrei rua? agora, estava num casamento agora, esse final de semana passado, encontrei com uma colega minha de infância, que ela virou pra mim, Chebli, você era o maior CDF. Era da turma da frente, cara? Não, cara, eu era até uma certa idade, eu tomava da frente, tirava as melhores notas da sala, mas eu fazia bagunça também, eu não era daqueles, né, CDF, estudioso. Curtia. Eu tirava nota boa, né, e curtia. E batia papo com os professores, assim, tanto que eu era sempre o representante de turma. Legal. Sempre sobrava para mim. Quando faltava um professor, tinha que ir lá no disciplinário perguntar se podia sair. Dava merda na sala, alguma coisa. Era o cara, eu cheguei o que ia lá passar representante. conversa na diretoria. Eu já ia na diretora e já voltava com 3 peitos. Depois tem um papo bom. Você tem um papo bom esse negócio de PI, cara. Muito engraçado. boa, Daqui a pouco. boa. Mas primeiro a infância, né? Depois sim. que eu vou contar da minha Gibão, juventude. e aí, cara, e você? Me conta. Na Mine- época, quem que era Mineiro... os pais do Giba? Não, é o seguinte, ó, o senhor ó, engraçado, né? Estamos falando com o Giba, mas o pai dele é o Gilberto Filho. É isso mesmo, Gilberto Entendeu? Filho. Gilberto Filho é Uma o pai. confusão toda vez que a gente viaja. Gilberto Filho estamos é com o o pai. Gilberto Neto aqui. Né, exatamente. Gilberto Era Filho, pra ser. Giba Neto. Essa história tem E engraçada. a Dona Ivana. Dona Ivana. Dona Ivana Bahia. Ivana com Y. Exatamente, Ivana com Y. Eu li com Y aqui, inclusive. Como que você, qual a história que você sabe do momento que eles se conheceram? Bom, a história deles é até um pouco engraçada e passa da brincadeira que vocês fizeram de time de futebol. Meu pai era do bairro muito humilde em Belo Horizonte e minha mãe é do Lourdes, que é como se fosse os Jardins daqui de São Paulo. E meu pai sempre gostou muito de futebol e ele fazia parte da charanga do Cruzeiro, charanga do Odair Pinto, com a charanga do Cruzeiro. E minha mãe, carioca, nascida no Rio, carioca mais pra frente, o mineiro é mais cometido. Minha mãe carioca mais pra frente. Vi meu pai na charanga, tava na cativa, virou assim... Eu quero conhecer aquele cara. Ó, No jogo que seguinte, isso, ela Gilbertão fazendo foi, sucesso lá. Ela foi na charanga e ela agarrou meu pai. Que isso? E aí eu vi, apareceram aí, casaram, casaram. E aí eu nasci em Belo Horizonte mesmo. E morei a vida inteira, grande parte da minha vida no Lourdes. E depois mudei para o Mangabeiras também. Que beleza. Pai E você tem mineiro irmãos? e mãe carioca também? Mãe carioca. Caramba, quando... Pai mineiro e meu pai é filho de santista, nascido em Santos. Legal. Seu pai nasceu em Santos? Meu pai nasceu em Santos, Não, você vê, não, essa conversa, seu pai nasceu em Santos, você sabe que quando a gente convida as pessoas, é natural. Você chamou o Giba, que é uma pessoa, que é um grande amigo, que tem muita intimidade e tal. Só que muitas vezes muitas vezes não, na maior parte das vezes, as pessoas começam a conhecer um pouquinho a história um do outro Sim. aqui. Eu não conhecia a história que a mãe dele foi da equipe do seu Chebli. Não sabia. Eu não sabia. Achei o Isso máximo. é que é legal. Achei o Isso é máximo. legal. E o seu Chebli é um cara assim, o Léo sabe o carinho, o amor que eu tenho pelo pai dele, e a gente cresceu muito tempo junto e... o seu Deram Chebli dor é de cabeça pra ele, surreal, imagina. Surreal. Não. Giba, e a tua infância, como é que era? Você era da Teve turma do irmãos? fundão? Como é que era? Cara, eu era um meio termo, sabe? Assim, eu era aquele cara que gostava demais de conversar, sempre fui muito conversado, sempre conversei muito, mas eu aquele que chegava nos 4 dias de prova, estudava tudo e tirava nota boa e o professor olhava pra mim, puta, tive que dar nota boa. Entendeu? Só que, cara, assim, o professor olha pra você com raiva e fala assim, Na prova eu pego isso daí. eu Então, não trabalho pra queria assim, ó. te dar essa nota, entendeu? Era tipo assim. E era engraçado. Meu pai falou, como? Eu falei, né, mas dava. Mas assim, graças a gente cresceu numa época muito boa, né? Então a gente tinha condição de fazer essa... Era bastante amigo, brincava na rua. Bastante amigo, brincava na rua. No Lourdes, né, no Mangabeiras também, a gente tinha essa facilidade de brincar na rua. Era amigo, jogava bola na rua. Belo Horizonte tinha isso, né? Jogava bem? Belo Horizonte tinha isso. Nunca joguei bola bem. Nunca, fui um perneta. Que Meu posição você jogava? Eu, goleiro, né? Quem joga bola é goleiro, é zagueiro. Não fala isso, que eu sou bola, goleiro. Eu era goleiro ou zagueiro. Eu sempre, Ué, então eu sempre lutei judô. Então tem 3 goleiros na mesa também. Era goleiro. Às vezes nas resenhas de futebol na escola da minha filha, eu sou goleiro também. Não, muito bom. E aí, e você não tem irmãos? Tem uma irmã. Tem uma irmã. Tenho uma irmã.
Mais nova? A gente fala que a gente repete o que acontece com a família, né? Eu sou casado com a paulista, eu mineiro, meu avô paulista, minha avó mineira, minha irmã mineira, casada com paulista. Nós trocamos figurinha. É o Brasil se unindo nessas famílias. né? Vamos unir o Brasil. Miscigenação Brazuca. Miscigenação Brasil. Mas eu sou nascido em Minas e minha irmã é mineira, tenho uma irmã de sangue, que é a Paula, mora em São Paulo, e tem a Isabela, que é minha irmã de criação, que meu pai separou da minha mãe, não deu muito certo. Eu só acredito que eles casaram porque tem foto no álbum de casamento. Separou, era muito novo. E eu tenho uma irmã de criação, que é a Isabela, que cresceu comigo. A gente morou junto e crescemos junto. E aí minha avó adrasta que cuidou de mim na adolescência e tal. Que legal. Você sabe que a gente começa, né? Geralmente com os nossos convidados aqui, a gente fala da infância de cada um, depois a gente começa a falar da carreira. E alguns se encontraram no início da carreira profissional, né? Outros nem tanto, né? Tem muita gente que se tornou muito amigo, mas se conheceram há pouco tempo. Né? Quando a gente pega os nossos amigos do mercado publicitário, né? Às vezes você conhece um grande amigo já depois de muitos quilômetros rodados, tal, não sei o quê. No caso de vocês, não, né, Léo? O quê? O negócio vem antes disso daí, né? Cara, Quando vocês se conhecem? Quase 15, 16 anos na academia, malhando. Foi isso, foi? Na Rio. Na Rio Sport Center. Na Rio Sport Center, tinha acabado de abrir lá, Ponte de Belo Horizonte, todo mundo lá, daí conheci Gilberto Andrade lá. Chegou pra conversar e enchendo o saco, perguntando, velho, como é que você malha aí pra ganhar os pesos? Ele sempre teve esse fit. Ele sempre foi de corredor keniano, assim, porque ele tem as pernas. A perna do Gilberto, ele começa aqui, cara, ele corre, é corredor. Igual esse maratonista agora aí que acabou de bater o recorde mundial. Tipo o Gilberto, cara. O cara só corria, mas não conseguia crescer músculo, né? Como que eu faço uma malhar canela? Canela fininha, canela fina. Não tem jeito. Em compensação, isso aqui dava 15 dias pras férias. Gigante, rasgado. Queria ficar paquitão, né? Queria ficar paquitão. Não, você não, agora é que projeto você verão. Tá tomando? Eu falei, tô puxando ferro, cara. Genética boa. Caraca, desde os 15 anos você conhece, cara. Exato. Maravilha. E a Rio Sport Center era uma... A novela Malhação foi baseada... A Malhação foi baseada na Rio Sport Center da Barra. A primeira Malhação? Na Rio Sport Center da Barra, e a segunda Rio Sport Center era em Belo Horizonte. E a gente achava que... É engraçado falar isso, mas a sensação que você estava no Rio de Janeiro, lá dentro da academia. Imagina aquela cantina. Morava lá, cara. Era a cantina era o Point, né? Era o Point. Malhava e depois ia dar uma zarada lá na... Tinha piscina, né? Tinha rooftop, tinha evento, era bacana o negócio. Maravilha, hein? Então, e aí, Léo, o seguinte, infância, né? Qual colégio que você estudava mesmo? Qual o nome do colégio? Zé Lafrota, Instituto Zé Lafrota. Instituto Zé Lafrota. Era um colégio lá da Mangabeiras também. Era bacana, um colégio legal. Boas memórias de lá, boas lembranças. Muito bom. Sabe que essas nossas conversas também ajudam um pouquinho nisso, né? Da gente relembrar, né? Visitar memórias um pouquinho, né? Passadas. E se passar mais mineiro aqui, capaz de ter estudado também no mesmo colégio. Exatamente. E aí, Léo, em algum momento você precisa passar por aquele momento da nossa adolescência e tal, que é você decidir pelo seu ofício, né? Falar assim, putz, meu... Estão falando que eu tenho que trabalhar lá em casa, né? O que eu vou fazer da minha vida, né? Em que momento você decide no que você vai trabalhar? Cara, ou no que você vai estudar? Eu sempre quis fazer direito, né? E fiz direito. Assim, tinha algum advogado de referência? Não. Alguém na família não, e tal? Não. Eu sempre gostei de português, então eu escrevia bem, gostava de humanas, detestava matemática, gostava de... argumentar de tudo, discutir, né? Conhecer os seus direitos. Exato, não conhecer os direitos, mas assim, gostava de, não é polemizar, mas gostava de discutir as coisas. Era bom de papo, né? Assim, resumidamente. Falei, pô, aí minha mãe dando força para fazer direito, meu pai também falou, filho, faz o que quer, ninguém, né, me colocou na vida, na minha profissão. Aí, então foi natural, cara. Eu com 14, 15 anos já falava que ia fazer direito. Com 15 eu fiz intercâmbio, que foi uma coisa legal também da minha adolescência, que foi do caramba, com 15 para 16, mais ou menos 93, né?
Fui para Alabama. Legal. No interior dos Estados Unidos. Fiquei lá 8 meses no Alabama. Foi Andou a melhor. cavalo. Puta, foi uma época maravilhosa da vida. Que eu cheguei lá, eu já sabia inglês, eu tinha começado a fazer inglês desde cedo. Então eu cheguei lá, na minha escola, né, eu era o único brasileiro, na verdade, era o único latino-americano. Talvez era tipo um alien, né? Que eles lá naquele momento, não tinha internet, não tinha nada. Eles falam meio me via. nasalado lá, não fala? É meio cantado, assim. Alabama. Exatamente. Só que daí eu cheguei lá, Já com inglês bem afiado. inglês afiado. Me colocaram lá numa turma que já era, né, pra minha idade, mas assim, estudo aqui no Brasil, isso era normal. Chegava lá, se destruía, fácil pra caramba. Então fiquei 8 meses de férias. Na aula de inglês, quem tirava a melhor nota da sala era eu. A professora Miss Nancy Williams, lá, ela chegava... e a melhor nota da prova aqui de inglês foi, mais uma vez, do brasileiro. Era boa, cara. Era boa. Cara. Foi uma época boa. 8 meses de Alabama. Nossa, mas foi bom pra caramba. E eu fui pra lá num programa de intercâmbio onde meu pai, americano, tinha 26 anos e minha mãe 24. Nossa, super E eu novos. com 15, 16, cara, novos pra caramba. Então eu cheguei lá, meus pais só liberaram porque ela estava grávida. Eles falaram, senão esses caras vão querer abusar de você. Cara. O que eles vão fazer? É muito novo, gente. E a gente tá falando uma época que não... Pra você mandar uma carta pra lá, demorava 40 dias pra chegar. Então não era próximo, né? Eu tava fazendo com 93, realmente, Hoje, cara, na hora né? que você fala interior do Alabama, você fala, pô, deve ser uma viagem longa. Em 93, eu tive que fazer sozinho, né? Chegar lá no meio do aeroporto de Atlanta, fazer conexão com uma criança, né? Um adolescente. 15 anos, cara. Sem celular, sem porra nenhuma. Então, assim, é uma coisa complexa. Foi a melhor experiência da minha vida. Porque aí teve que cortar cordão umbilical total. Sim. Né? Meus pais sofreram pra caramba, né? Eu acho que agora que a gente né, que eu sou pai, você pensar no que eles fizeram, você foi muito apegado aos meus pais, você liberar seus filhos, né, seu filho pra sair pro mundo assim, foi puxado. Mas você sabe, foi legal. Eu vinha conversando aqui em outros episódios que há um tempo atrás eu comecei a negociar com meu filho, porque ele queria, eu quero ir lá na vendinha sozinho, eu quero... E eu sempre falei assim, não, só quando você fizer 12. Só quando você fizer 12, só que ele fez 12. Chegou. E agora? Postergou, não? Você tem que ficar renegociando. Vamos pensar melhor? Veja bem, e tal. Você pode ir até ali. Entendeu? Cara, porque o tempo passa. Né? E quando eu fiz isso, eu fiz jogando alguma gordura dentro da minha própria história. Eu falei assim, eu vou falar pra ele que eu vou deixar ele fazer com 12 o que eu fazia com 9. Só que hoje é difícil você deixar uma criança fazer com 12 o que você fazia com 9. Porque o mundo tá diferente. Né? A gente fica mais receoso, tal, não sei o quê. Aí você imagina, né, suas filhas com 15 anos fazendo uma viagem incomunicável. É que hoje não existe mais isso, não tem né, mais, cara? Mas depois daquela época, eu não sei se eu seria arrojado Cara, nossos pais. eu também não sei, não. Eu não deixaria, cara. Difícil, Muito doido. cara. Muito doido. Aí fiquei lá, né? Esses 8 meses foi a melhor experiência da minha vida. Temos, assim, de romper cordão umbilical, se virar, ter que abrir conta em banco, ter que ir lá, qualquer problema na escola, ninguém pra te assessorar. Mas o legal é que esses meus 2 pais eram novos também, então eu fiquei amigo da turma deles, jogava beisebol com a turma, ia jogar golfe com eles, ia beber, né? Não podia beber, mas eles compravam bebida, eu tomava. E fiquei amigo da turma da escola também. Então, eu era tipo. O intercâmbio é uma baita experiência. Muito cara. violento. Baita E é o que eu experiência. vou fazer com minhas filhas, já falei. Estão criando pro mundo. Eu também. Não, tem que, porque realmente, cada vez mais, a gente precisa estar conectado e não é necessário. Com certeza. É necessário. E você, Giba, esse período de adolescência, cara, como que era o Giba? O Giba também morou fora. Por coincidência, a gente eu também morei no sul dos Estados Unidos. A gente até brinca, a gente gosta de Garth Brooks e tal, gosta de country. Eu morei na Louisiana, também com 15 anos. Fui pra Louisiana, divisa com Arkansas, que é Arkansas, né? Mas era Arkansas. Divisa mesmo. Mas a gente não se conhecia na época, a gente se não conheceu se conhecia depois. logo depois Você você voltou. uns 16, 17 anos na 17 Rio. anos. Eu cheguei, virei pro meu pai e falei, eu quero fazer intercâmbio. Meu pai sempre virou, você quer fazer? Então, beleza. Então você se vira, você corre atrás, mas depois não tem retorno não, tá? Você se vira. Aí beleza. Aí fui, e a minha irmã de criação, que tem a mesma idade, a gente tem 2 anos de diferença, 2 dias de diferença, pra falar a verdade, 2 dias. Ela falou, também vou. Ele falou, você também vai? Também vou. Nós fizemos intercâmbio, viagem. Meu pai ficou sem os 2 filhos que moravam com ele, uns 8 meses. Foi 8 meses também que você Foi foi 8 fora. meses. Eu fui pra Louisiana, ela foi pra Carolina do Norte. E é o que o Léo falou, né?
A gente entra aqui no avião, para em Atlanta. Você foi pro sul, né? E diferente do CDF, você lembra? Você lembra lá, né? Que ele falava inglês? Eu arranhava. Porque eu estudava pra me virar, né? Eu arranhava, Mas você conversava, dá um jeitinho lá. Arranhava. Aí eu lembro que o intercâmbio botava um botão rosa assim, porque o aeroporto, para poder a família reconhecer a gente. A família escolhia a gente, não é hoje, igual é hoje, né? Hoje você escolhe. Antigamente você cai de paraquedas num lugar e você tinha que adaptar a cultura do lugar, né? E igual o Léo falou, ligação só no domingo de 15 em 15 dias, que a ligação era caríssima. 0,800 em Bratel. Era isso. Era caríssimo. Para chegar um vídeo, um VHS, né? Era 40 dias. 40 dias, cara. Revista. Quando chegava. 40 dias. E eu cheguei lá, meus pais de intercâmbio tinham 34, minha mãe de intercâmbio tinha 31, tinha um irmão de 4 e uma irmã de 10 anos. E meu pai era o xerife da cidade. Nossa, tá Tá bom, então Seu pai era o xerife da O cidade? xerife da cidade, Salvador legal, Gonzalez. E era legal porque ele era uma quebra de paradigma, porque ele era filho de mexicanos e o Sul é muito preconceituoso e ele foi eleito, né? E ele era muito querido, grandão e tal. E eu, como tem cara de latino, era como se fosse filho dele mesmo. Só que eu era um óbvio na cidade, igual o Léo falou, tinha um russo, intercambista e eu. Eu andava na cidade, todo mundo me olhava, né? E não tinha nem o Walmart. O Walmart inaugurou, faltava 3 meses para me voltar. Tinha um Piggly Wiggly, que quem morou nos Estados Unidos, toda cidade pequena tem um Piggly Wiggly, que é um supermercado. Eu entrava, todo mundo me olhava, era assim, igual OVNI. E é aquele negócio, ou você sai para pescar com os amigos, ou você vai caçar, ou você frequenta a Igreja Batista, senão você não faz relacionamento, né? E meu pai de intercâmbio foi muito bacana, que negócio de romper, né? Aí você vai entrando na tradição, construir a casa do vizinho, ajudar a construir a casa do vizinho, Legal. ajudar a fazer. Meu pai fazia Senso de muito comunidade, isso, né? senso de comunidade. Você ajudava a restaurar o telhado de uma senhora. A gente fazia isso no frio de menos 10 graus, mas tudo Nossa. bem, era... Não, meus não fazia isso, não. Meu era jogar videogame com ele. Jogava videogame. Aí Eles me a gente ensinaram lá que eles comiam comida, tinha 2 schnauzer, acabava de comer antes de colocar na lavadora de prato, dava pro pra ele schnauzer limpar. lamber, era tudo isso, coisa que eu não tava acostumado. Aí você vai vivendo um monte de coisa diferente, cara. Tipo assim, eu fazia... Acabou o CDF, bicho, depois do intercâmbio. E nisso eu fui... Você amadurece muito no intercâmbio. Amadurece muito no intercâmbio. E quando eu estava no intercâmbio, eu perdi minha avó, que era a paixão da minha vida. E eu estava lá e foi puxado. Tinha um mês que eu estava no intercâmbio, aquela adaptação do intercâmbio. Foi muito puxado na época. E meu pai até brincou, falou assim, ó, depois que eu fiquei te tratando bem, não sei o quê, vamos fazer uma coisa? Até que enfim, aquela megera morreu, agora eu vou te criar. Pra dar um choque, sabe, aquela porrada assim. Aí eu caí no intercâmbio mesmo, aí comecei a curtir muito meu pai. Meu pai de intercâmbio era um cara, assim, muito amigo. Pô, o filho dele tinha 10, eu tinha 16. O cara então falou já assim, o cara é tava- meu brother, entendeu? Então eu fazia ronda com ele, a gente fazia ronda à noite, aí de vez em Ronda com o quando... xerife é animal. Isso aí. Porra, velho. tô lembrando Uma do noite, Sons teve of uma Anarchy, noite nós atropelamos um alce. Cara, devia estar uns menos 12 graus, alguma coisa assim. Aí descemos, pegamos, botamos na casa. Imagina, morando em Belo Horizonte, né? No Lourdes, né? Aí chegou assim, não, nós vamos limpar o alce. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos limpar o alce. Eu, não vamos fazer isso. Eu não vou fazer isso. Eu falei, não. O Chad não aguenta. Você tem que fazer isso comigo. Aí limpamos o alce. E foi um mês de churrasco de alce. Mas é a vida do Sul, né? Você vai aprendendo a lidar com isso. É legal. Eles caçam é legal. muito também, Caçam né? muito. A gente saía pra caçar. Eu também saí pra caçar drive-thru. Eu conheci todos os drive-thru possíveis. Cada noite eu ia com o Shannon, meu pai americano. Ainda mais que minha mãe tava grávida lá, a Amy tava grávida, então ela não queria fazer cozinha. Cada noite era Popeyes, Arby's. Todos, Teve uma não, passagem- todos, Teve uma todos. passagem minha do Léo. Jack in the Box. E da noite vai ser hoje, é tal. E aí lá a gente caçava, ficava na fila de olho ali, espreitando. Eu e o Léo, Que louco. nós estávamos num evento, numa viagem de trabalho, né, para Nova York, né, Léo? Numa agência. Aí o cara, só brasileiro na reunião, né? Aí o cara falou do Sonic. Aí o cara achou que eu e o Léo ia achar que era o Sonic. Aí o Léo levantou a mão e a gente conhece o Sonic, cara. Vocês não conhecem o Sonic, eu e o Léo. A gente conhece. Drive-thru americano. Drive-thru Sensacional, cara. Sabe, Giba, que a gente aqui, na ordem cronológica das coisas, a gente começa a falar sobre os primeiros passos, né, na vida profissional, a partir do momento que se faz faculdade, a partir... No seu caso, a gente tem que voltar um pouquinho atrás, né? Quando a gente... A brincadeira que a gente faz aqui é o seguinte, assim, quando que você teve o seu primeiro esforço em troca de dinheiro?
ou no seu caso até em troca de qualquer outra coisa. Como que era como que foi a sua primeira experiência dentro de um ambiente de trabalho? O que acontece? A história, meu pai começou a trabalhar muito novo e ele sempre foi comerciante, balcão de loja. Ele teve um pai, que era o pai dele, que era o chefe, era o dono da loja, que se tornou o pai dele. Ele era judeu e ensinou o papai a trabalhar. O papai sempre foi comerciante, sempre vendeu muito. E ele quis trazer isso para a família, né? Então, desde novo, o papai me levava para a loja, 3 anos, era alegria minha, era para o trabalho com o papai, né? Aquele negócio. E ele chegava para mim, perto, em novembro, dizendo, o que você quer de Natal? Aí, vou entregar a idade, né? Eu quero Máximos, cara. A gente Pegasus, Colosso. Pegasus, Colosso. Aí você pediu Pegasus, Colosso, você até chorava. Não, eu quero Pegasus. Era assim. Não quero um trambolho, eu quero um carro de corrida. Eu não quero uma caminhonete, né? Aí eu falei assim, eu quero Pegasus. Aí meu pai, não, beleza, você quer, então tá. Que dia acaba a sua aula? Dia 20 de novembro. Então, dia 21, você vai para trabalhar, você vai vender. Qual loja você quer? Aí papai tinha uma rede de lojas, eu falava assim, eu quero do BH Shopping. Aí ele falava, beleza, então vai. Aí no dia seguinte eu chegava lá e me dava um pedido de venda, pequenininho, era menor que o balcão, que eu não cresci muito. Né? Hoje eu tô do tamanho do balcão. Hoje eu tô no balcão, hoje eu consigo chegar por cima do balcão. Aí eu chegava e falei, então vai vender, e eu ficava lá vendendo e tal, aí o povo chega na loja, né? Ai, que bonitinho, menininho, e vai vendendo. Chegava no Natal, na noite do Natal, papai chegava sempre na casa da minha avó, e papai já era separado, né? Eu falei, chegava na casa da minha avó, chegava com a caixa, que normalmente era o presente que eu pedi para ele, eu não sei se na cabeça dele tinha uma meta, alguma coisa, mas já devia ter meta. Já. Aí ele chegava para mim e falava assim, aqui está seu presente, e isso marca muito, e ele me dava um envelope. Falei assim, e aqui está a sua comissão de venda. 8, 9, 10, 11, 12. Aí com 13 eu já tinha que trabalhar. Eu já tinha, tipo, meio horário e tal, no balcão. E aí dos 13, 14, 15, 16 eu já trabalhava com ele. E eu gostava e ficava com ele na loja. E eu ficava de manhã no centro, quando a aula eu ficava de manhã no centro, quando a aula comecei a estudar de manhã, eu ficava de tarde no centro e à noite ia pro shopping e tal. E ele me dava aquela comissão. E me dava lá todos os PVzinhos de venda. E você lembra quanto que era? Não consigo, né? Valor, assim, porque o dinheiro mudou tanto, né? Mas, o dinheiro mudou tanto. Referente a hoje, era mais ou menos quanto? Assim? R$150, R$200, R$300, mas era um negócio assim, o que me tocava era ganhar o presente, né? Sim. E o negócio, e a o gesto alegria do dele, seu pai de pagar a comissão. E a alegria dele de me pagar a comissão, que era legal. A gente passou aqui de uma história de uma pessoa que o pai pegou o primeiro cheque e falou, não, você não vai descontar, daqui que eu vou colocar num quadro. Você vai colocar num quadro, eu te dou o dinheiro do cheque, eu desconto o cheque pra você, a gente vai guardar o cheque pra sempre. Legal. Animal. E você, Léo, quando é que você começa a trabalhar? Quando é que a moleza acaba? Cara, não, porque assim, né, a gente tem que entender que, né, eu sou filho de libanês, que não é tão mão aberta igual o pai do Giba que pagava. Você vai trabalhar dinheiro, que dinheiro? Então, assim, tem fotos, já tem comprovações, né? Fotos de. Eu com 4 anos tá acompanhando uma instalação de painel à noite lá não sei se era no aeroporto. Mas eu no aeroporto. Meu pai, ele sempre soube. Acho que o grande mérito, assim, um dos grandes méritos dele foi saber me envolver. É o storytelling ali, saber envolver e dar uma dimensão muito bacana para o trabalho que ele fazia. Então, ele me participava das coisas, me levava para o aeroporto. Diversas vezes ele tinha uma reunião naquela época, na década de 80. Os aeroportos eram administrados por militares, né? Então tinha uma reunião com um brigadeiro que mandava no aeroporto, lá em Belo Horizonte. Aí ele me levava, eu ficava na sala, ele tendo reunião com o brigadeiro, e eu lá rodando, vendo maquete e tal, sentadinho do lado, ele conversando. Não sei, acho que o velho era esperto, às vezes vai amolecer o coração do. Pô, o senhor Chebri veio aqui até com filho. Tipo assim, pra dar uma amolecida. Tem família pra criar. Mas assim, então ele soube me envolver de uma forma que, quando eu fiz 18 anos, para mim foi o caminho natural. Por mais que, né, que eu fiz direito. Comecei também com 18 anos a faculdade de Direito, mas comecei a trabalhar lá na empresa. Aí ele começou a me pagar, porque até lá era... né, eu acompanhava ele à noite, ele me explicava. E na empresa eu comecei a trabalhar lá fazendo assistente administrativo.
Ganhei uns 800 pau por, né? Hoje, né? Deve ser uns Você não começou pelo comercial, você começou pelo administrativo. Não comecei como comercial. Passei por... Né? Era uma empresa pequena também na época. Na época tinha 4, 5 pessoas. Mas ele falou, Léo, você tem que aprender tudo. Então Já vamos era aprender J. isso aqui. Já era J. Chebli. Desde Legal, 76, né? Desde meu nascimento. Ah, J. Chebli tem a sua idade. Minha idade, 46. Caramba, que legal, Léo. Sensacional. 46. Vocês sabem que uma coisa Aí também... eu saía da escola, umas 2, 3 vezes por semana, eu ia lá pro escritório. E aí ficava lá, tinha uma mesa, tinha uma máquina de escrever, tinha uns papéis, eu ficava lá, já ensaiando assinatura, tentando escrever, escrever na máquina de coisa. Então, eu tive o ambiente de trabalho, né, como um espaço de diversão também. Eu acho que isso foi legal. Viu os computadores chegando no escritório, né? Computador, eu que levei computador pro escritório. Isso aí já foi lá para 95 que eu fui levar computador pro escritório. Eu que comecei a implantar tecnologia. E foi uma ordem natural, assim. Você nunca chegou a pensar... Você nunca exerceu a advocacia? Não, eu fui... Tanto que eu nem tirei o AB. Você chegou a tirar o... Não, nem cheguei a tirar o AB. O AB nada? Fiquei bacharel. Eu fiz faculdade, passei na UFMG lá, que era a principal escola de direito lá de Minas, né? Passei bem no UFMG, fiz o curso e aprendi pra caramba. E o que eu aprendi com direito me ajuda pra caramba hoje. Sim. Se tivesse que fazer de novo outro curso, faria direito. Acho que o empresário hoje, empreendedor, né, precisa ter esse embasamento jurídico. Me ajudou muito, mas nunca exerci. Porque desde o primeiro dia eu comecei a trabalhar na Chebli, aí depois de pouco tempo, depois de 6 meses, assim, aprendendo a parte mais básica, fui para pior e melhor, né, mais desafiadora para mim, que era a parte comercial. Porque eu era tímido pra caramba, e naquela época o comercial era o seguinte, bicho, era lista telefônica, página amarela, telefone e um monte de cartão, que eu tinha que começar a pesquisar cliente e prospectar. Então eu chegava, pegava o telefone, ligava para os clientes. Na época a gente tinha muita coisa no aeroporto de Confins, né, de Belo Horizonte, Confins e Pampulha. Então meu pai já tinha me dado todo o speech, né? Porque se eu ligasse falando, eu sou da J. Chebli, trabalho com publicidade em aeroportos, eu não passava da recepcionista. Então eu ligava, tudo bem, eu gostaria de falar, por favor, qual é o nome do diretor comercial da empresa? Não, quem está falando? Aqui do aeroporto de Confins. Aí a pessoa... Cada um tem o seu macete, né? É o seu fulano de tal, tá? Eu poderia falar com ele, aí quando a gente chamava lá o cara, olha, tem um Leonardo aqui do aeroporto de Confins, o cara por curiosidade atendia. Aí eu, tudo bom, eu tô falando aqui do aeroporto de Confins, a nossa empresa é responsável pela mídia. Então, publicidade? Não, quero não. Pá. Mas você chegava até o último step, né? Eu chegava, pelo menos tinha isso. Ô, Giba, você não quer tomar nada? Você não tá tomando nada? Pega uma coca pro Giba lá. Aí, ó, tem que ser... Você falou o nome da marca porque eles estão patrocinando a gente, Luciano? Então pega o refrigerante da lata vermelha, que é conhecido mundialmente. Mas o melhor, mas assim, essa experiência comercial, cara, foi... Essa experiência comercial, mas foi assim... Pra mim, acho que foi também marcante demais. Uma baita escola. Cara, eu tinha que ficar trabalhando, ficava o mês todo para fechar um contrato. Era o mês todo, a média de trabalhar 30 dias, né, 20 dias, para fechar um contrato por mês. E, então, para isso, eu tinha que falar, sei lá, por dia. Como meu pai teve essa puta escola de venda, né, e me deu muito livro de comercial, de venda e tudo mais, vamos prospectar. Então, pegavam lá, transportadora, saía ligando para tudo quanto é transportadora, tipo call center mesmo. Sim. Né? Então, falava com, sei lá, 20 novos clientes por dia, aí tinha que mandar tantas propostas, e tudo não tinha computador, né? Tudo anotando. Eu imagino o SDR chegando pro Léo, não, é muito difícil, fazer querido. Cara, querido. Não, assim, eram 300 não para um sim. Então isso aí te dá uma... E eu tímido, você tem que ligar para pessoa que você não... Né, nunca falou na vida. Você falar com pessoas difícil. Que não necessariamente estão querendo conversar com você. 18, 19 anos de idade, pô, é foda. Né? E a área comercial, ela vive uma dinâmica que é uma dinâmica muito diferente da imensa maioria dos outros trabalhos. Né? Tipo assim, cara, o cara que cozinha, cara, colocou os ingredientes ali na temperatura certa, no tempo certo, ele trabalha com a dinâmica do eu fiz certo, dá certo. Né? O cara que pinta a parede é a mesma coisa, o cara que instala... Cara, a maior parte dos trabalhos vive nessa dinâmica. Só dá errado quando ele erra, quando ele faz alguma coisa errada. Agora o comercial, não. Você faz tudo certo e dá errado na maior parte das vezes. Então, né? essa questão da resiliência, da perseverança, saber escutar não é fogo.
Isso aí vai forjando a pessoa. E é por isso que é uma área difícil. Então, eu fico chateado, porque, né, a gente é vendedor. Eu sou da minha família de vendedores, tudo que a gente faz, né, anel, caramba, no final do dia, para quê? Para vender. Assim como todas as empresas, óbvio. Só que aí, na hora que você vai analisar a questão do vendedor, não tem uma faculdade de vendas, né? Ninguém deve. Você é formado em quê? Eu sou formado em vendas. Eu acho isso errado pra caramba, porque tem técnica, né? Tem muita forma de você evoluir no padrão de venda. Aí você vê um mercado que tem muitas pessoas que não estão... Falam, não tá dando certo pra nada, vai para vendedor. Vai vendedor. Não, cara, uma coisa que você estava falando, até no episódio que estava aqui o Neto e o Collor, né, que essa é uma das coisas que eu discordo completamente. Em alguns momentos eu penso, você é vendedor porque você tem uma lábia, você é bom de enganar as pessoas. Eu falo assim, cara, que não. isso? Cara, não, eu não sei mentir. Cara, não sei mentir. Que é o seguinte, as minhas relações são relações contínuas. Né? Fala assim, cara, o vendedor, a imagem do vendedor durante muito tempo foi sucateada. O cara fala assim, não, cara, hoje em dia você tem que fazer um trabalho de relacionamento constante. Seu nome, hoje em dia você vende seu nome, você vende a sua marca. Né? A pessoa não vai lembrar, fala, qual é o painel que eu comprei? Não, eu comprei o Chablis, veio vender pra mim aqui, o Léo. As relações que a gente tem hoje, temos há quanto tempo, Giba? O Giba tem clientes de 10 anos. Não, mas 5 anos. Isso é relacionamento, cara. Isso aí você vai ficar enganando essas pessoas. Então, imagina, não se engana por tanto tempo. Em 10 anos, imagina se no primeiro ano você tivesse feito uma merda lá. Não dura o primeiro. Primeiro ano. Não dá pra Mas é verdade, que você não entrega. Não. O que o Léo falou do ofício do vendedor, né? Não tem uma faculdade, né? Não tem um centro de treinamento, né? Não tem glamour, glamour é zero. Não tem glamour, é zero. Tem glamour. É zero. Eu sou formado... Qual pai chega e fala, você vai nascer, vai ser vendedor. Não, mas o meu pai... eu tive a sorte que meu pai falou isso, filho, se você aprender a vender, você nunca vai passar fome. Que o bom, né, vendedor, você nunca vai passar fome. Então, e vai ter sempre emprego. Então, eu quero te ensinar isso. Isso é bacana, que isso eu tive a mesma educação. A gente tem a mesma base. O pai dele também comerciante. Mesma educação. E meu pai fala, amar vendas, né? E vender é amar relacionar com as pessoas, conhecer as pessoas, ouvir as pessoas, né? Sim. E ter esse papo com as pessoas, né? Que é o grande tchan. E tem que amar mesmo, porque é o que ela falou, você recebe muito não, faz parte. O tempo todo, né? O tempo todo, faz parte. Mas o sim vale 1 milhão de não. O sim vale 1 milhão de não. O sim entendeu? vale. E outra coisa, né? Feliz aquele que falar o sim. Na verdade, muito feliz. Falar o sim. Não, é feliz de quem falar o sim, porque seja na sua vida pessoal, né? Quando você comprou essa jaqueta, quando você comprou seu carro, quando você comprou sua casa, tal, é um momento de conquista. E quando você fala da compra corporativa, a mesma coisa. Aquilo que a gente vende, né, faz parte da realização de uma pessoa jurídica por aí. Sim. Né? Porque fala assim, que atrás tem uma pessoa física. Exatamente. De certa forma, sempre, a compra também é a realização de um sonho. Sim. E a gente está ali, sabe, viabilizando aquele momento, né? Organizando aquela troca. Mas a nossa obrigação é construir produtos e projetos que inspirem esses sonhos das empresas, das marcas e tal. Esse que é o desafio. Né? Porque também, acho que essa que é outra parte que eu preocupo, assim, a gente sempre preocupou muito, é ter produtos relevantes, né? Saber construir coisas legais, saber construir coisas, porque aí também é bem mais prazeroso você vender também, né? Porque acho que enquanto você conta uma história que você fez uma venda, o cliente, na verdade, alguém está contando uma história que comprou. Exato. Alguém está contando uma história que comprou. Isso aí. Né? Engraçado, Léo, estava falando sobre, né, você já viu, o seu ofício de hoje você viu desde que você tem alguma memória, né? Porque nasceu junto com você. A maior parte dos nossos convidados aqui tiveram que explicar o que era publicidade para a própria família. Né, poucos tiveram isso já de casa. Sim. Né? Curiosamente, uma delas foi a Lota, que a gente estava conversando sobre a Lota recentemente. A mãe da Lota era profissional de mídia. Era de veículo de comunicação e tal. Aí foi fácil. Aí foi mais fácil, né? Mas poucas pessoas que passaram por aqui, né, Marquinhos? Poucos que... A da Abud também, o pai era Sim, André Abud. Eu tava falando, eu sou formado em administração. Porque, na verdade, eu tenho 2 engenheiros na família, meu avô e meu tio.
a vontade deles era ser engenheiro, mas não era muito bom em matemática. Aí eu fiz administração. Mas sempre apaixonei com vendas e trabalhei antes de trabalhar comigo, trabalhei na Andrade Gutierrez, na área comercial da Andrade Gutierrez. Fiquei 3 anos na Andrade Gutierrez. E depois fui fazer um curso pela Disney e trabalhei na Disney 2 anos. E aí, não fala de Disney comigo, que aí dá 2 horas de conversa. Ele vai perguntar. Não, dá 2 horas de conversa lá. Uma pessoa pra isso. Aqui, lá? Lá. Não pergunta. Vai por mim, não pergunta da Disney. Eu falo isso com todo mundo, cara. Só se você quiser que eu monte um plano de viagem, beleza. Não, mas você sabe Ele que já foi pra Disney, mas eu trabalhou na Disney. Quanto tempo você ficou? 2 anos na 2 anos na Disney. Já foi guia da Disney. Foi guia Conhece a Disney. Se alguém quiser algum projeto, estiver viajando, quiser saber algum roteiro da Disney, o Giba faz pra você. o Disney faz. Se for de agência ou cliente, é de graça. Tá? Depois de Estela Barros tem Gilberto Barros, né? Mas assim, me ensinou muito na questão de atendimento. Sim, muito, sim. Muito. E eu fiz muito curso lá. E excelência Eu também, fiz muito curso lá de atendimento, porque tem direito de fazer, e eu fiz muito curso na Universidade da Disney de atendimento. Sabe que pela Globo eu fiz um curso aqui, né? Teve um tempo que a Disney dava curso no Brasil sobre Ela dá ainda, sobre né? vendas. Tinha uma galera que ia pra lá. Ia pra lá e ia pra Cabo Canaveral também, pros dois lugares. É animal, né? Falamos tanto de venda. Sabe que deu vontade de vender agora também. Já vamos pro merchan. Seguinte, coloquem por favor na tela aqui o logo da OPL, que agora chegou a hora de eu fazer um merchan dos meus amigos da OPL. OPL Mídia Mobile Digital, que são patrocinadores master mantenedores do Amigos do Mercado. Estão com a gente não só aqui no Papo de Amigo, mas em diversas outras atividades nossas, nos nossos principais projetos. Estão lá no Festival Elan, né? Estão nas nossas viagens, presentes em todas as viagens do Amigos do Mercado, tá? E vocês precisam conhecer o pessoal lá da OPL. OPL é uma plataforma de mídia mobile 360 que tem diversas soluções aí em mídia programática, dentre elas o Wi-Fi Ads. Né? Você que está em grandes redes de Wi-Fi, o seu 5G não está funcionando muito bem, Léo, você conecta lá no Wi-Fi, tá? Porque você vai poder usufruir de uma rede e as suas informações, os seus dados, eles podem auxiliar para que você receba a publicidade mais adequada ao seu perfil de consumo, né? E o pessoal da OPL conhece muito disso, conhece de diversas outras segmentações e soluções, porque afinal de contas o celular está sempre presente com a gente, né? E ele é uma extensão muito interessante de diversas mídias, inclusive de OH. Com certeza. Né, Léo? Com certeza. E se falar do Amigos do Mercado, tem alguma vantagem? Sim. Faz o seu pacote lá com o pessoal da OPL. E você vai ter 20% de reaplicação. 20% de reaplicação. Faz a conta aí. Faz a conta do seu plano de mídia e o quanto que isso não vai ajudar você a rentabilizar. Com certeza. Conversa com a turma. A turma manda muito bem lá. Com certeza. Né? Elas são super presentes, super participativos. E, a galera super atenciosa lá. Vale a pena ligar, né? Vale muito a pena. Tem QR Code na tela, não tem? Sim. Clica no QR Code aí, né? Você vai lá direto pros canais da OPL e bata um papo com a turma lá. A turma é muito gente boa. E esse lance de tecnologia é algo que você gosta muito, né, Léo? Gosto. Demais, cara. É o assunto que eu... Você fica aqui outras 3 horas de papo. Você quer que eu comece a falar de inovação, que eu falar de inovação com o Léo, vai longe. Por falar em inovação, o Léo tava contando que eu quero saber ainda da continuidade dessa história. Você que inovou levando os computadores lá pra empresa. Foi, cara. 18 anos, comecei a trabalhar, já comprei computador. Porque eu comecei a mexer com computador também com... 10 anos de idade, 11 anos, já tinha aquele MSX na época, também entregar, né? Você carregava jogo, era na fita cassete, né? Entendeu? E lá em casa, meu pai gostava, também tinha telejogo desde quando eu tinha 4, 5 anos de idade. Então eu sempre gostei do digital. Aí levei computador, nem sabia o que ia fazer com o negócio, coloquei CorelDRAW, Photoshop, aprendi a mexer com isso, eu que fazia os layouts da empresa também. Era quase tinha que fazer tudo, pô. E você viveu aquela situação onde... Cara, seu pai te ensinou a maior parte das coisas que você sabe, mas quando chega essa fase da informática, tem um momento que essa roda gira, né? Fala assim, não, pai, agora eu vou te ensinar aqui alguma dessas coisas. O seu pai era tão antenado quanto? Não, ele era antenado, ele era antenado em tecnologia de inovação, ele sempre gostou disso.
A gente na década de 80, 82, então, né, vamos falar aí já 40 anos do túnel do tempo, a gente tinha um projeto nos aeroportos que chamava Discotel. Você chegava no desembarque do aeroporto, tinha um totem cheio de fotos e fotos de alguns hotéis e um botão. Você tirava um telefone, apertava um botão e já falava direto no hotel. Que naquela época muitas pessoas viajavam sem reserva. Não tinha, né? Não tinha nem agência de viagem na época direito, né? Então a cultura era essa. A pessoa estava fazendo uma conexão, parando, e ficava fila. Tinha fotos em fila de gente para usar o Discotel. E os hotéis adoravam, né? Porque eles tinham um telefone já meio que, depois de um tempo, eles deixavam um dedicado. Então era das primeiras mídias mensuráveis. O cara sabia quantas... Ele ficava lá, tô pagando tanto, esse mês deu tantas ligações que converteu em tantas vendas, tantas diárias. Sensacional. Era sensacional. Então isso meu pai fez. Teve que ir em Manaus para preparar o telefone e tal, o sisteminha para você tirar o telefone e apertar um botãozinho e falar. Legal pra cá. Então ele sempre gostou disso. Ele levava para casa essas coisas tecnológicas. Eu desmontava tudo, quebrava as coisas e tal. Mas assim, né, quando eu era mais novo, mas então sempre gostei. E comecei a trazer tecnologia para dentro da empresa. Falei, porra, rapaz, tem que ter, né, um computador, tem que ter. Depois a gente, né, internet, essas coisas meio básicas que a gente pensa hoje, mas naquela época... A gente veio chegando no trabalho. O site da nossa empresa, em 98, já tinha loja. Tipo assim, você podia entrar, já via todos os nossos pontos, já escolher, pedir o orçamento já... Autosserviço já. Tipo um carrinho de compra. Legal, já tinha em 98 isso, cara. Caramba, Léo. Foi legal, né? Então, assim, isso foi bem bacana. E aí meu pai parou de trabalhar em 2003, mais ou menos. E aí ele você assumiu. Pendurou a chuteira. Ainda ficou uns 3 anos assim, ia de vez em quando na empresa, uma vez por semana. 2003. Né? 2003. Quando ele se separou da minha mãe, ele ficou muito focado nisso, né? na separação. E aí eu pude, né, ter mais vamos falar, autonomia lá dentro. Então eu né? ia te falar, ele sempre deixou você com autonomia de falar assim, meu, confio... Dava uma supervisionava? Não, nunca, né? Louco. Não, pô, eu com 18 anos, 19 anos. Não, com 18, mas já um pouquinho mais pra Foi frente. nessa assim. época, aí, em 2000, porque antes, até 2003, eu só vendia. Né? Eu era comercial. Graças a Deus, ganhei uma comissão fantástica naquela época pra mim. Pô, Andava uns carros bons da gente, sensacional, sensacional. Aí, a partir de 2003, quando ele, né, meio que afastou, aí eu tive que ir fazendo outras coisas, aí ele deu autonomia, não estava com cabeça para o trabalho, e deu certo, aí consegui dobrar o faturamento em 1 ano. Caramba. Aí o velho já estava com 60 anos também, olhou assim e tal, não quis mais voltar não, Gil. O Léo tá tocando bem. Aí ele chegou em 2000, aí foi o grande, porque a nossa empresa era do lado da casa dele, perto. Lá no Mangabeiras também. Pertinho, Mangabeiras também. Aí, em 2006, eu cheguei para ele, pai, olha só, a gente tá precisando expandir. Ele ainda ia lá de vez em quando, tá precisando expandir, tá pequeno, e eu tô querendo ver se a gente compra mais algumas coisas no andar. Ele, olha, por que não muda? Não é quem falou isso. Sério, pai? Então tá bom. É pra já. Eu arrumei um lugar bacana do lado oposto da cidade, quase. Super moderno, né? Super moderno. Isso foi em 2006. Então era super moderníssimo. moderno. Super moderno. Padrão Nova York, todo prédio de estrutura metálica, né? Tal. Espelhado, aí, laje única. Conseguiu o ok dele, acabou. Aí depois disso, desde 2006, ele nunca mais botou o pé na empresa. Aí nunca mais foi lá. Ele fala, Léo, você mudou tudo, nem acho que é minha empresa. E se ele vê o que é hoje, o que ele não sabe, cara, ele nem quer saber. Ele morre. Morre assim, ele sempre foi muito bom, mas ele sempre foi muito bom comercial, mas ele não tinha uma veia empreendedora. Sim. E eu vi, meu pai sempre foi muito criativo, genial. Ele chegava uma vez a gente tava conversando. Ele chegava com cada ideia, velho. Seu pai tinha uma credibilidade gigante para as pessoas, não tinha? Tinha. Uma vez você me contou. Mas ele gostava de vender. Ele é vendedor mesmo. E eu vi, mas ele era muito criativo também, de peixes e tal, toda coisa. Então, ele tinha umas ideias sensacionais. Só que ele não colocava nada na prática. E eu ficava puto com isso. Eu ficava assim, porra, pai, vamos fazer. Vamos fazer. Ele, não, vamos lá, tal. Aí ele ficava no dia a dia lá e não... exatamente. Ele tava, né, também já estava em outra época, né? Já estava querendo já aposentar. Ele começou do zero e conseguiu construir bom patrimônio, uma boa base. Me deu uma base
violenta para a vida, né? Não, e Léo, vamos colocar num contexto que as pessoas não mudavam de modelo de negócio e nem de... Sim. Não, quem tinha lá, quem era de varejo a vida inteira, quem tinha uma padaria Sim. tinha padaria a vida inteira, tal. Era o velho tempo do Não time vamos- que tá ganhando não se Era, mexe. Não vão mexer no que É tá isso aí. ganhando. É. Exatamente, Fica no exatamente seu isso. business que não tem erro. Exatamente. E eu cheguei pra pra tocar o terror, cara. Então, assim, Tua irmã- eu ficava fazendo e ele travando. Teu irmão enquanto eu chegou a tava lá. trabalhar junto ou não? Não, ficou lá 6 meses só, mas nunca... Mas seguiu com outra carreira. Minha irmã é estudiosa, cara, pra caramba. Sempre foi estudiosa, sabe 6 línguas. Aí sei lá, tava fazendo engenharia mecatrônica. Aí foi fazer depois ciências políticas na Alemanha e conheceu um sueco, tá lá 15 anos na Suécia. Caraca, que maravilha, hein? Mora lá, não quer nem saber de voltar. Quase não veio pra cá, cara. A pior língua que ela fala é português. Tá lá com 2 suequinhos, igual alienígena também na família. Eu tenho um sobrinho que é lourinho de olho azul, cara. Branquinho, fala, caramba. Tem você, menino? Ô, Giba, agora vamos equiparar aí em história. Aí você trabalhou, você começou já falando chegou na Disney, que a gente já... Não, a gente não vai entrar Já no pulou, já fundo. pulou. A Disney foi uma baita escola pra você e um monte de coisa e Foi, tal. E foi. depois? E depois eu voltei, eu tinha um compromisso de formar, né? Porque eu fiquei 2 anos fora e eu fiquei igual um louco estudando. Fiz 2 períodos na faculdade e no intervalo eu malhava, enchia o saco dele, malhando, ficava Quando vocês se danando conheceram ele, na ficava academia, danando né? ele, E eu tenho um padrinho de vida que mexe, aí botando a história como é que a gente começou a trabalhar junto. Eu tenho um padrinho de vida que tem empresa de ônibus e meu pai tinha um administrador de terminais rodoviários, que administrava o terminal rodoviário de Belo Horizonte. Aí eu só sabia o que o Léo fazia, né? Falei, ô Léo, fala com seu pai, pra gente fazer o que você faz no aeroporto, vamos fazer em terminal rodoviário também. E eu ficava na cabeça dele, né? Muito, né? Muito. Muito. Aí teve um certo dia que ele falou com o pai dele, o pai falou, Giba, vamos tentar. Não, foi nessa época, 2003, que ele... Foi. Na hora que Foi, ele... na hora que ele mesmo. tava- Já passou o bastão. Foi 2003. Não, certo. na hora que ele Foi tava lá, 2003 tal, certinho, foi. 2003 certinho. Que ele Vamos deixou, nessa. né? Como Vamos. que chama esse padrinho de vida teu que tinha empresa de ônibus? Tem empresa de ônibus, Abílio Gontijo Júnior. Não, depois a gente conversa. Abílio Gontijo Júnior, a Gontijo. E aí o Léo brincou comigo, e é engraçado, coisa do destino, né? Quando ele deu ok, meu pai saiu da administração do terminal rodoviário. Pô, Veja bem, né? Veja bem, ele né? ficou enchendo meus sacos, sei lá, uns 3 3 anos, é. Na hora Pra do mais. ok. Então. E eu com o aeroporto, com as outras, eu tava nem preocupado com o negócio de terminal rodoviário. Aí quando meu pai, mesmo porque também meu pai eu já tava tocando terror da empresa, porque eu tava já olhando, já tava em outros aeroportos, eu tava... Tava ampliando inventário. Tava ampliando em aeroporto. Aí o Giba falando de rodoviária, pra mim não tava fazendo muito sentido naquele momento. Aí chegou 2003, meu pai tava mais foda, 2003, 2004. O Giba veio falar comigo, daí tava conjunção, tava beleza, Giba, vambora, vamos lá. Aí Então, Aí perdeu a saiu da concessão. concessão. Foi isso mesmo. Aí o meu jeito de conversar e tal, a administração nova entrou, consegui, Que era a prefeitura de que era a BH. Prefeitura de BH, a gente conseguiu conversar com eles desenharam um projeto junto com a gente, não junto com a gente, né, mas pediram a gente para apoiar eles, desenhar o projeto, e aí deu certo na época, a gente ganhou, né? Nunca na história tinha tido mídia na terminal rodoviária de BH. Não, mas isso aí entre falar e fazer foi uns 2 anos. Uns 2 anos, 2 anos. Como que é 2005 aí? 2005, 2005, isso aí, 2005, 5, 2006. 6. E nisso veio o lançamento da telefonia, né? Quando o projeto ficou pronto, olha, agora ficou pronto, agora vamos vender. Esse aqui é ótimo vendedor, né? Vamos vender. Tava lançando a Claro em Minas. E na primeira reunião ele vendeu. Vende a rodoviária toda. Inteira, 2 anos de contrato. Toda? 2 anos de contrato, primeira reunião. 2 anos de Cara, a contrato. telefonia manda, né, cara? Não, a gente Toda vez chegou- que eu desço em Congonhas, eu tô lá na mala, olha o Marcos Vinhão assim. Top, né? Top, né? Não, Bonito pra imagina caralho, bonito. o cara perguntando pra ela, mas você acha que eu devo fazer o quê na rodoviária? Tudo. Vou apostar, Não, mas a gente chegou a vender uma espécie de name right. A gente tinha acabado de ganhar, tinha um mês que a gente tinha acabado de ganhar, não estava sabendo o que fazer com aquele negócio. Eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, vai ser o projeto, vocês estão chegando em Minas,
rodoviária, claro. Não vai ter mais nenhum outro cliente. Todas as peças estáticas, claro, para todo lugar. Ele adorou, né? Adorou o Christian. Ele gostou tanto que depois de uns 6 meses, ele fechou esse contrato com a gente de 2 anos, da Claro lá. E aí depois de uns 2 meses, 6 meses, ele saiu e foi pra Oi no Triângulo. Aí já falou, ó, já que ferrou BH, que eu comprei o negócio por 2 anos, vamos fazer aqui Vamos fazer Uberlândia a mesma e coisa, Uberaba. replicar em Uberaba. E pegamos Uberlândia e Uberaba e fizemos também 100% Oi. 100% Oi. Caraca, mas já gerou mais 2 contratos. E os já. terminais também, aeroportuários também. Mas foi legal que o Léo me ligou. Ele ligou e falou assim, vendemos. Aí eu, beleza. Aí passou 2 dias e falou assim, Giba, você não quer trabalhar comigo, não? Porque agora vendeu a rodoviária Pô, inteira. não tem mais o que fazer aí, pô. Pô, vamos trabalhar junto. Aí é o seguinte, aí você pergunta pro Giba, Giba, quanto tempo demorou pra chegar o PI? Foi menos 60 dias. Ele conseguiu vender no prazo recorde, prazo negativo. Prazo negativo. Foi bom, esse foi bom. E foi engraçado, aí nós botamos esse projeto do Triângulo Mineiro, que foi legal também, foi divertidíssimo, foi... Aí você começou a trabalhar. Comecei a trabalhar na empresa. lá na empresa. E você tinha alguma ideia de como funcionava a publicidade Cara, e tal? Tinha. O legal que eu tinha, porque o meu contato com publicidade, eu conhecia todo o mercado publicitário de Belo Horizonte pelo lado do cliente. Pelo olhar do anunciante, né? Meu pai era cliente, é engraçado. O Léo, deixa eu contar a história, o Léo tentou vender muito pro meu pai. Não. Sem conhecer o Giba, mas eu não conheci o Giba. Mesmo antes de conhecer. Mesmo antes de conhecer. Não, já conheci. Já conhecia. Meu pai era anunciante pesado Cobrava em rádio. caro pra caramba, era careiro. Era careiro. Graves e Agudos era careira. A loja? Eu era cliente, ia ter que ir lá, comprava as coisas caras. Ele nunca fez nada. Graves e Agudos comparativo aqui em São Paulo era Gearonso. Gearonso, era gente lá. Nossa, tinha meu pai conhecia o Gearonso. O Gearonso era nota 1000, Gearonso era um cara fora da... 24 de maio tinha uma loja gigante, Gearonso. Eu conheci demais o seu Aronso. E meu pai tinha loja de som e ele era patrocinador da Itatiaia, fazia Globo, né? Alvorada, FM e Antena 1, né? E não fazia JX. Não fazia JX, sacanagem. E eu ia com ele. A agência dele era a RC do Álvaro, falecido recente, o Álvaro Rezende. E o Adolfinho, que é hoje o proprietário da RC, era atendimento do papai na Manchete e depois na Alvorada e tal. E eu ia com ele para a RC, para ele fechar os anúncios. Ele que fechava, ele gostava, ele que fechava os fotolitos, né? Não sei se você lembra dos fotolitos? Você lembra dos fotolitos? Aí a indústria tinha que mandar os fotolitos e mandava junto com o pedido. Você pedia, se você não pedisse o televisor X, você não ganhava o fotolito do televisor X. Aí e nisso eu fui convivendo com o mercado. Tinha um relacionamento muito, muito longo com o Emanuel Carneiro, porque o papai era muito amigo do Emanuel e tal. Então, meu mercado na publicidade era como cliente. Então, eu já conhecia o mercado. Aí, quando eu fui trabalhar, eu já conheci muita gente do mercado de Belo Horizonte. Ele era da Wagner parte... Espanha foi atendimento do papai. Ah, o Wagner. Wagner Espanha. Wagner é da Record hoje, diretor da Record lá. E o Wagner, gostou do meu chapéu? Aqui, ó. O meu chapéu da Fazenda aqui, meu amigo, ó. Olha que beleza. Mas a Cíntia do original vai gostar também. A Cíntia arrebenta lá na Fazenda, cara. Eu vi lá a ação que eles fizeram, show de bola, né? Não, animal. Mas, E você era da parte que ganhava brinde, que ganhava ingresso de cinema, ganhava outras coisas, né? Era parte do cliente, né? Era cliente. Mas aí eu fui trabalhar com o Léo, aí juntou, cara, tudo que eu gosto, que é vendas. Sim. E eu adoro publicidade, amo publicidade. Aí juntou tudo, e a gente teve uma sinergia super legal. Ele não te oferecia nem permuta, Léo? Não, e sabia na prática o que funcionava. Eu te dou 2 batedeiras. Queria saber de Meu pai era contra a permuta, cara. Era a coisa mais maluca do mundo. Não, porque tem lojista que é cheio das permutas, né? Meu pai também era contra a permuta. Então, assim, também não tinha esse tipo de proposta. Tem cada caso no mercado que o mercado me contava. Eu lembro do Delém. Eu morria de vergonha, cara. Eu lembro do Delém falando da Nelga. Eu lembro do Delém falando no Diário de São Paulo. A gente trabalhava no Diário e o Diário fez uma parceria com uma Ponto Frio, sei lá.
Aí o comercial batia a meta, ganhava liquidificador. Aí os caras falavam, mano... Os caras antigamente ganhava muito dinheiro, Na nossa época ganhava liquidificador. Eu só achava carro, tal. Caraca, mano, eu ganhei um mixer. O nosso negócio é... Não, e você sabia, acabava entendendo o quanto aquilo funcionava, né? É. Porque, enfim, a publicidade era um motor ali de impulsionar as vendas do negócio do seu pai. E meu pai era um cara que, na época dele, ninguém fazia muita propaganda, sabe? E meu pai... Nem ele, né? Fazia muito, mas podia fazer melhor. Meu pai cresceu muito. Na própria Graves Agudos fazia. Quando Eu ele- jogava puta era por causa disso. Passava na Globo e tal. E ganhou muito prêmio da Globo porque o RC fazia muita propaganda bonita e tal. E ele conta que a primeira vez que publicidade mesmo, foi a Philips que deu o dinheiro para ele, que ele tinha uma lojinha no centro. E o revendedor da Philips chegou para ele: ô Gilberto, eu tenho umas TV para vender aqui, só que não tem nenhuma TV preta, não. As TVs são rosa, verde-limão, amarela. Então tem 200 TV. TV naquela época, gente, custava preço de moto hoje, né? TV de 14, 15 polegadas. Aí era a época do Jornada nas Estrelas, ia ter a transmissão das Olimpíadas e tal, e a Philips era patrocinadora. Aí eles meteram 200 TV na casa do papai, na loja do papai, e a Philips bancou. E bancou as propagandas. E nisso ele ficou conhecido. Vendeu as TVs todas com 15 dias, por causa da propaganda. Caramba. E ele não tinha quem divulgar ele. Foi quando o Álvaro Rezende era amigo dele de infância. Aí ele chamou o Álvaro, me ajuda aqui. Aí fez a marca e tal, e aí foi. Então eu tive um relacionamento muito estreito com a publicidade, do lado do cliente. Nunca tinha trabalhado com publicidade. Aí fui trabalhar com o Léo. Bati o recorde de primeira de velocidade de venda. Você lembra um painel para um amigo meu no aeroporto de Congonhas? Falei, não é possível que esse cara vendeu um painel. Sempre sorte de principiante, né? Eu vendi uma loja de móvel, É igual o bingo. Uma loja de móvel. Primeira vez Fabricante de móvel, né? Fabricante de móvel. Fabricante de móvel. E aí vendeu, foi, cara. aí Logo que entrou, já vendeu. Graças a Deus. Aí nós trabalhamos junto, aí passamos várias E você histórias sempre foi juntos. comercial lá? Sempre fui comercial. Eu nasci para ser comercial. E sempre teve sinergia entre vocês dois? Sempre. Só que aí, a gente está falando tudo de Belo Horizonte, né? Em que momento vocês passam a vir com muita frequência para São Paulo? Foi no início dos anos 2000. Até 98, 99, a gente era muito focado em BH. Apesar do que, quando eu comecei a trabalhar em 95, né? 94, 5 na empresa, eu já comecei a querer expandir. Eu falei, por que a gente só está aqui em BH? Tinha alguma coisa em Congonhas, já tinha alguma coisa, mas não era... Meu pai estava feliz com o que estava ali. Estava uma estrutura legal, né? Era enxuta, tal, estava bacana. Aí eu comecei a criar caso. Mas aí só depois, efetivamente, quando ele já começou a coisa, nessa virada aí para 2000, aí pegamos Salvador, bastante coisa em Salvador, aeroporto novinho, lindo lá em Salvador. Aeroporto de Curitiba também estava lindo. Congonhas, a Sala da TAM, tinha lá a Sala da TAM, que era tipo, tinha piano de cauda e tudo mais, e não tinha mídia nenhuma. E meus concorrentes na época, tudo lá no aeroporto todo, mas a Sala da TAM não tinha mídia. Aí eu, com a questão aí do advogado, né? Pô, por que não tem, tal, né? Começamos a colocar painel ali na sala de embarque da TAM em Congonhas, que foi o primeiro produto bacana que a gente teve, assim, para bons clientes aqui de São Paulo. Então foi nesse início dos anos 2000. Em 2007 a gente abriu filial em São Paulo. E aí comecei Ainda a vir... como J. Chablis. Ainda como Sim, J. Chablis é muito recente. J. Chablis, né? Muito tempo. A gente... Mas aí nessa época, 2006, 2007, 2008, eu ficava mais aqui em São Paulo do que em BH. Já tava no momento, né? Tava numa expansão já bacana. A gente ficava tava mais numa expansão aqui, bacana. Tava numa expansão bacana. Eu tava num período de CPI do apagão aéreo, Sim. né? Que teve o acidente da TAM e tudo mais. Eu vinha de carro. Eu sei que eu tive um carro que comprei zero e em um ano tava com 60 mil quilômetros, cara. Caraca, só de viagem. Só de viagem. Junto no carro. Vinha quase todo aí, trazia a equipe pra cá. A gente vinha junto no carro e tal. Botamos dirigível, né? Era época boa, botamos um dirigível voando em Congonhas. Mini dirigível interno. Mini dirigível interno. Não era fora não, né, gente? Acabar de... Exatamente. Voando interno, com propaganda. Você tá falando uma coisa, eu não lembro Lu? disso, cara. Lu, você fala de J. Chablis. J. Chablis fez mídia no Amigos do Mercado.
A NEL é muito recente. Não, a J. Chablis foi Sim, no prêmio, sim, do prêmio da BBL. Da BBL, exatamente. É verdade, é exatamente. Né? E aí, Léo, tentando essa, olhando um pouquinho pro mundo paralelo à publicidade, né? Além disso, você também é empreendedor, empreendeu em outras coisas também para conhecer outras indústrias, né? Como que é essa visão do Leonardo, empreendedor fora da publicidade? A gente empreendeu na publicidade também, Sim. né? Porque em BH, em 2010, a gente começou um portal que chamava Sou Sou BH, BH. chama, né? Sou BH, tá lá até hoje, Sou BH. E aí, do Sou BH, a gente montou uma agência digital também, né? Logo depois, lá para 2012, mais ou menos. E aí, com o digital, comecei a entender mais disso. Com o Sou BH, a gente teve que começar a entender de rede social. Foi se divertir com a agência de promoção, que é uma delícia? A agência de promoção foi rápido. Foi rápido, 2, 3 anos só. Né? Foi uma época que eu quase infartei. Não dá. Dá não. E aí, com esse conhecimento todo digital, e sempre gostei disso e tudo mais, a gente, em 2015, 2016, eu montei a Atmosfera, que era um projeto lá em Belo Horizonte. Eu tinha visto... Foi quando, para saber a data certa, foi quando o Cubo inaugurou. Inaugurou o Cubo aqui em São Paulo. Depois de um mês eu já estava lá pensando, já estava com lugar para fazer a Atmosfera. Eu tinha acabado de ver essa ideia do Cubo, achei legal. Era um prédio de 4 andares. Aí tive a oportunidade de pegar um prédio. A gente estava nessa época já com 4 andares num prédio, era um prédio de 4 andares. A gente estava nesse prédio e atrás tinha subido uma torre de 12 andares. 12 andares, mais 6 de garagem. Estava vazio, teve aquela crise da imobiliária, estava deserto. E o dono, eu conhecia, estava almoçando com ele um dia, dele xará, chama Léo também. Você não tem um cliente para ocupar isso, não? Você tem uns clientes de São Paulo, alugar esse meu prédio? Eu falei, quanto é que você quer de aluguel? Aí ele falou lá o preço. Eu falei, porra, bicho, aluga para mim. Ele, pô, alugar para você. Você está aí com sua empresa nos 4 andares, o que você vai fazer nisso? Eu falei, pô, não, vou fazer o seguinte, cada andar a gente vai fazer temático. Eu vou fazer um lab de inovação na área de mídia, na outra na área de tecnologia, de educação. Vai ser temático. Só colocar startup e tal. Eu falei, na verdade era a ideia era o que eu estava vendo no Cubo, mas assim, lá não era segmentado. Mas eu falei, pô, eu vou ter 12 andares, vou ter que arrumar assunto, né? E aí foi um sucesso. A gente começou, eu usei a mídia que a gente tinha lá na cidade forte na época para divulgar o projeto. Trouxemos a FIENG, né, Federação das Indústrias, botou lá 100 startups lá dentro da Atmosfera. 100 startups, o primeiro programa de aceleração lá das indústrias de Minas Gerais foi lá dentro. O Banco BS2 estava acabando de ser lançado, fez um lab sensacional lá dentro. A ArcelorMittal fez um lab sensacional lá dentro. A gente conseguiu conectar os 2 prédios. Tinha auditório, tal. Ficou um hub. Não, era o Vale Silício primeiro. Não, tanto que Sereno Valley. Acho que até hoje eu tenho registrado o domínio Sereno Valley. Legal, cara. E tinha o café, o Moca. Que até hoje no térreo, referência, onde era a nossa sala lá, no térreo do nosso prédio, a gente fez um café que ganhou 2, 3 anos, melhor café da cidade, que eu vejo. Que legal. Fui para Vale do Silício algumas vezes, lá, entendeu o ecossistema. Isso aí eu tô falando de 15, 16. E foi muito legal. E daí, na época, como tinha esses projetos lá de aceleração de startup, eu trabalhava, né? Virei community manager lá do negócio também, né? Então, assim, demandou muito tempo. Aí eu conversava com os donos de startups, né? Com os empreendedores e as empreendedoras. A gente cheguei a investir em 10 startups. O pessoal me contava história, eu ficava empolgado. Falei, pô, vai dar certo essa merda. Porra, Faro. Exato. Foi ótimo, né? Quebrei a cara nas 10. Mas assim, é porque era muita questão de startup, né? Mas olha a experiência, PowerPoint, né? Uma coisa é o PowerPoint, outra coisa é o... Sim. E era tudo muito, né? Como falam, early stage. Mas foi ótimo. Foi uma puta... E aí, isso aí foi uma coisa que legal. Foi muito legal também, que depois dessa iniciativa aí, que durou uns 3 anos. Na verdade, a Atmosfera ele só foi caindo porque eu mudei para São Paulo em 2018. E eu que ficava lá tocando terror no negócio. Era bacana, mas também em termos de dinheiro não dava, cara. Mas conhecimento, porra, foi sensacional. Caramba, entendeu? E aí, aí eu falei, pô, vamos fazer a NEL. Quando eu pensei na NEL, falei, vamos pegar
justamente esse know-how que a gente tem da área de tecnologia, de inovação, e vão trazer para o coração do Aura of Home, que é o que a gente sabe fazer a vida toda. Agora, Unir Léo, o útil e o agradável. essa eu queria conhecer, essa história. Em algum momento você liga pro seu pai e fala assim, ó, vou mudar o nome da empresa. Não, isso não chega. Não. Quando você vai, quando vira anel, como é que você conta essa história? Cara, Não eu conta. passei a conversa no velho, eu já não estava muito mais preocupado, né, cara? Cara, teve um negócio legal. Antes de virar anel, nós fizemos uma marca nova que tinha que tirar o ponto, J. Chevli. Você lembra? Você lembra? Essa foi difícil. Essa deu foi problema. difícil. Tá vendo? Eu queria pegar isso que eu queria lembrar ele. Chebli. Aí, tava velha a marca, né? Tava, old school. Aí uma designer lá da empresa, foda e tal, da Carol Tá em Londres, né? Tá em Londres, Tá né? em Londres, trabalha numa agência em Londres. Porra, fez lá uma... ressignificou Redesenhou. a marca, que inclusive até hoje. Até hoje. Do grupo J. Chebli, o J. Chebli foi ela que fez. Aí eu fui mostrar pro papai, todo feliz na época. Ele já tinha saído da operação, isso deve ter sido 2000. Essa eu levantei. 2008. Essa eu levantei. Ele, olha, que porra é essa aqui? Tirar o J. O pessoal fala, Chebli. Já é difícil o nosso nome, né? Com J. Chebli, já é difícil de falar direito. Agora você vai... Foi puto. Eu falei, papai, tem que ser assim. Ele falou assim, não, o ponto não saiu, ele subiu. Aí a gente Ele subiu, foi muito bom. Foi foda. Aí quando chegou da Anel, né, agora isso foi em 2020 que a gente fez a Anel. Né, criou o nome da Anel. Na verdade, eu falei pra ele depois, eu não ia falar antes, cara. Fizemos Anel, lançamos Anel, aí eu já mandei, olha aí, paizão, que legal. A Chebli agora fica como grupo, né? Tanto que nos e-mails da Anel vai lá, grupo da Chebli e tal, fica como grupo, que a gente tem outros projetos, tem sala Subimos a marca. tem coworking, fizemos coworking também. Hoje o J. Chebli hoje é composto por que tipo de empresa? Tem OH? OH tem a Founders, que é de digital signage no varejo, Legal. de TV corporativa, que a gente começou em 2010 também, né, com o Hugo. 2010. Então, é a Founders, que acabamos, inclusive hoje, né? Hoje. Essa notícia, Não hoje é mais essa notícia. Founders, agora é Neo Digital Experience. Legal. A gente está trazendo para dentro, está incorporando Show, a operação, Léo, show. criando uma empresa só, porque eram duas, estamos criando uma só. Tem a Latitude, que é de coworking. Sala de Tem o Sou aeroporto. BH. Também a gente tem a Hybrid, que eu tenho sócio também de consultoria e inovação, que eu também, grande João Delpino, meu sócio, na Hybrid. Então a gente tem essas outras operações. Já tivemos a Atmosfera. A Ioros. Né? A Ioros é do grupo. É do grupo. A Ioros também, a Ioros, que é a que a gente adquiriu agora no começo do ano de games e de realidade aumentada, coisa que tá bombando aí, tá legal pra caramba. Café tem a ver com a J. Chebli? Café não não tem com a J. É Isso é Leonardo. Agora eu vou perguntar uma coisa, que se for real, nem o Marquinhos imaginava isso. Eu tava uma vez numa mesa com você, numa reunião, e você lançou ali, não sei se é na brincadeira ou não, que você já foi piloto de Stock Car. Não é real, não. Você nunca correu de Stock Car. Sacaneou, você caiu. Não, Não, falou de talvez... Stock Car, não. Não, mas de kart, Não, sim. não. Eu já fui de kart, kart amador, não profissional, mas corria muito, era legal. Então foi de que? Então eu entendi Não, errado. mas eu fiz, o que eu conversei é que eu fiz curso de pilotagem no estoque, né, com carro de estoque. Do estoque. Aqui em então foi Interlagos, isso. fiz Então curso. foi fez, isso. só fez. Só fiz curso. Eu fiz curso também para pilotar moto, aquelas motos esportivas, também fiz. Porque a gente tava lá, aí o Léo, não, porque eu tô indo atrás dos caras, mas você vai chegar a tempo. Ele falou, não, cara, daqui até lá é tanto. Eu falei, nossa, eu faço em 6 horas, eu vou fazer em 3, saca? E ele chega, o pior que ele chega. Isso tudo foi até 2015. Aí o Léo falou assim, não, eu ando bem e tal, né? Aí ele falou, eu lembro que você comentou na mesa. Isso foi até 2015, velho. Depois que minha filha nasceu, eu tirei o pé do... Aí breca. Tirei o pé do acelerador total. Lu, essa história daria um filme. Daria. E falando em filme, você lembra do que, Marquinhos? Falando em filme, meus amigos, eu lembro de Flix Media. Flix Media. Estão gostando da show, pipoca, hein? amigos? Show. Show de você, fã de pipoca. Eu também estou. E a Boa, pipoca tá sensacional. boa. Tá igual de cinema. Exatamente. Essa é de cinema, é a pipoca de A cinema. melhor demais. pipoca é a pipoca de cinema, Léo. Porque é o seguinte, é no cinema que você tem acesso às melhores histórias, você tem uma experiência, você consegue ver lá o seu filme com uma qualidade excelente, com um som, né, na maior potência, e é onde você consegue ter
experiências focadas, né? O público está ali exclusivamente para ver a sua mensagem e é ótimo para você levar a sua marca para lá. E caso você queira levar a sua marca para o cinema, para a experiência de cinema, tem que falar com a Flix Media. Flix Media manja muito, E né, fora- de toda a experiência E do além cinema. do cinema, dá pra fazer outros tipos de ações? Dá para fazer ação especial, enfim, Sampling. dá para você adesivar as coisas na sala, dá para você fazer uma série de experiências diferentes, Muito legal, né? e que ficam na memória das pessoas. Porque eu vejo muito agora as marcas fazendo o informativo de que não pode fumar, que não pode filmar. Tudo isso vira de emergência. entretenimento. Você Exatamente. você insere um storytelling nessa história, né? Não, fala em imersão, né? Você tá lá... Não tem quem não goste de cinema. Som. Não tem Não, que- num momento de descontração, né? Que a pessoa tá Exato, tá relaxada, relaxado. tá a aberta pra decodificação da receber mensagem. novas- Eu pego né? no telefone também. sem você estar ali, é a tela única. E quando a gente olha até o repertório do que a gente fala, muitas das nossas frases vieram do cinema. Né? Porque é verdade. o momento onde você está ali conectado, com o coração conectado nessa história, né? Enfim, e é uma mídia que deve ser considerada. E conversem com o pessoal da Flix, porque o pessoal da Flix é gente boa pra caramba. Diegão, Cris. Nossa, Muito- uma muito galera bom. da pesada lá também. Não, galera fera. Grande Galera beijo, pessoal da Flix. Fera demais. Muito Fora, bom. fora a pipoca, que é muito boa. Não, sensacional. Sensacional. E os nossos convidados têm, Seguinte, tem um regalo. vocês vão ganhar presente, sabia? Opa, não sabia, cara. Pares de ingressos novidade. pro Cinema Premium, né? Do Cinemark e tal. Legal. Cinemark Premium do Cidade Jardim é animal, é muito legal. Opa, show Se de quiser bola. deixar as crianças lá em casa, Show de eu fico bola. brincando com os meus filhos, vai ter uma noite com a Betânia, um Vale Night pra ir no cinema, na tela, sala premium do... Exatamente. Sensacional. Já vai ali no restaurante do Fogaça, que fica ali no Cidade Jardim. Como que é o nome? O Sal. Sal. O cinema ali embaixo do Sal é bom pra caramba ali, é animal, meu. Fala, outro dia foi almoçar no braço da tratoria, que é bom pra caramba lá Muito também. Tem a que eu Adega adoro. Santiago, tava É, lá a Adega hoje. Santiago, o exatamente, braço era que você é. maravilhoso. Braço Tratoria, adoro. Também. A Adega Santiago é Maravilhoso. muito bom lá, né? Tá curtindo o papo aí, Lu? Eu sou fã do Léo Visconde. Eu falo toda vez que encontro ele, eu falo, pô, eu sou muito fã desse cara. né? Gente, passamos pela infância, pela adolescência, chegamos aqui aos tempos atuais, né? E eu queria agora ouvir... Não, a gente tá na adolescência, né? A gente tá na adolescência. não, adolescência não pode. mas não é São por nada, 5 não, mas- para as 8, o cara vai ter que pegar um avião 9h40. Cara, 5 para as 8? É 9h45. Não, Mas peraí, aqui. 5 para as 8? Com a esposa, cara. Não, já vamos pro... Mas esse papo aqui, assim, vocês têm que chamar pro 22 uma pessoa mais jovem, cara. Isso aqui foi muito fundo do baú, eu tô ficando velho, cara. Esse papo aqui tá... Não, mas a história que vocês têm é sensacional. Caraca. A história de sucesso. E sempre é Léo, mais você inspiração. que é um cara muito antenado, muito, enfim, de olho no futuro e querendo fazer coisa diferente, todo esse envolvimento seu do Digital, né? Me fala um pouquinho, o que você vê para o futuro, tanto como empresário, também como pai, como cidadão, tal. Quando a gente fala de futuro, para onde que o Leonardo está olhando? Cara, eu tô... Bom, como pai, cara, eu virei pai, né? Eu falo que minha profissão é pai. Hoje em dia, depois que minhas filhas nasceram, o resto a gente, né, leva. Agora, a minha missão é justamente para o futuro, criar minhas filhas da melhor maneira possível, tentar dar um tipo de educação, né, igual eu tive, e, né, com pais que souberam me educar, cuidar, mas também souberam me soltar para a vida, que eu acho que isso é muito importante. Né? Eu, com 20 anos, já estava morando fora de casa. Eu não fiquei... Então, eu pretendo fazer isso com elas, eu e Betânia, né, minha fiel escudeira, minha esposa, minha companheira. E então, acho que é isso. A gente tem muito desafio, né, hoje na escola, a forma de ensinar, né, como é que as escolas estão preparando as crianças para a vida, né, do mesmo jeito que a gente sentava na cadeira lá e ficava estudando, decorando, né, a gente está com um desafio grande nessa área da educação, e eu acho que aí os pais têm que entrar também ajudando e mostrando. Eu quero que elas sejam empreendedoras também, se Deus quiser, né? Cada uma o que elas quiserem fazer da vida, né? E da minha parte, né, o que eu falo, assim, defendendo cada vez mais a bandeira feminina, né? Eu que, né, só tenho mulher em casa, né? Minha esposa, minhas 2 filhas, minha sogra que fica lá pra caramba, né? A Nel, agora a gente acabou de fazer o comitê de diversidade dentro da empresa. E agora vamos abrir o Instituto NEL, que a Betânia, inclusive, vai ficar à frente. Legal, Que legal, cara. Léo. Tá
Tá bem encaminhado para a gente abrir daqui 30, 60 dias. Que legal, Léo. Então, a partir de 2023, um percentual de todas as nossas vendas já vai automaticamente destinado para o Instituto NEL. A gente tem uma cultura dentro da empresa de sempre de ajudar, de apoiar, a gente sem um certo tipo de, como é que falar? Iniciativas isoladas. Então acontece uma coisa aqui, a gente ajuda, a Covid a gente ajudou, instituições, a gente divulga muita mídia, né, de instituições legais. Educação também, sempre vi você muito a gente envolvido, tem, né? Hoje né? Tem 100 alunos, né? Que a gente adota lá da Croton. Legal. Junto com o Léo Queiroz falou lá, falou num encontro do Meio Mensagem lá de um projeto lá de apadrinho aluno. A gente tem apadrinhado 100 alunos, mas isso aí são todas coisas meio desconexas que agora com o Instituto NEL a gente vai unificar e a Betânia vai ficar à frente disso aí. Estamos com uns projetos legais. Assim, eu acho que até para isso também, para revolucionar e para ajudar a captação. E foi o que eu falei com ela, a gente vai ter recursos que a gente vai investir, que são esses recursos aí, mas a gente também tem o nosso braço vendedor, que a gente quer usar a favor das instituições, né? Obviamente para todas, a gente vai escolher algumas, que a gente vai ajudá-las a aumentar o número de doação e tudo mais, então vai ser bem bacana. Eu em 2002, quando eu fiz a pós-graduação em marketing na Dom Cabral, nosso projeto de final de curso foi com a PAI. A gente tinha que pegar uma empresa, eu falei, vamos pegar uma instituição, né, uma ONG, para a gente fazer um plano de marketing para ela. Então, desde aquela época, eu já tenho isso na minha cabeça. E a gente vem ajudando. Agora a gente vai fazer isso. Então, isso é muito bacana. E aí, quando você perguntou de futuro, eu acho que a gente, como empresa, que acabou de passar aí por um período difícil, nesses últimos 2 anos, e conseguimos prosperar nesse período difícil, e sair mais forte, sair crescendo esse ano, dobrando o faturamento desse ano comparado com o ano passado, que foi o melhor... 2019, né? Foi o melhor da nossa história. Entramos nessa pandemia aí, crescendo em ativos. A gente tem que preocupar com a parte social, né? E com a questão da ESG, que não é moda. Ele veio para ficar. E eu, nessa época da atmosfera, eu lembro que já tinha fundos. A gente falava comigo, já tem fundos na Europa, isso em 2015, que só investem em empresas com ESG. Sustentáveis. Entendeu? Isso em 2015. Então, o que está chegando agora, isso não é moda, isso é uma tendência que a gente tem que... É importante. Tem que tá. Então, a nossa empresa, né, zeramos o carbono de tudo. Não, via a propaganda. 2021, mas 2021, né, em março de 2021, a gente zerou todo o carbono de todos os nossos projetos, e tudo novo e o que a gente tem. Agora, com essa questão do Instituto NEL, a gente vai dobrar essa questão da aposta em cima de investimento social, fazer a nossa parte, porque a gente não pode ficar dependendo aí de governo A, B, C, né? Sim. Acho que se as empresas, cada uma fizesse, né, desse uma contribuição, ajudaria pra caramba. Não, né? a gente tava falando, durante a live do Amigos do Mercado, zilhões de vezes a gente falou, se o governo fizesse 5% do que o setor privado tava fazendo na pandemia... Exato, cara, exato. É ridículo. Então, assim, eu acho isso legal, né? E pra NEL, eu acho que... Acho não, né? A gente vem num crescendo. Graças a Deus, a gente está fazendo novos projetos, pegando novos ativos, ganhando novos aeroportos, ganhando parques, e agora shopping centers a gente começou e já está expandindo nesse segmento. Eu sou fã do Senna, né? A gente contei a história toda, mas eu falo isso toda palestra. Aquele cara chato, né? Mas eu acho que o Brasil é muito carente de ídolos, né? São poucas pessoas que você olha assim e fala, fala aí um ídolo nacional que vocês têm. Que não seja só esportista. O cara joga... não, Ronaldo, Neymar. Neymar, beleza. O que ele traz de inspiração? Não, Neymar na Pode bola é uma pessoa, exemplo, Neymar né? do exemplo é outra. De exemplo. Não, É assim, difícil. nem sei muito da vida dele, mas assim, eu sei que nunca escutei uma frase dele. O Senna tem um livro de frases do Senna. Então, o Senna foi uma pessoa disciplina, as outras especial coisas, que, né, assim, disciplina, exatamente. Né, aprendeu através da persistência. Sim. Né, ele aprendeu a dirigir na chuva, não foi dom, não. Ele que começava a chover lá em Interlagos, ele pegava o kartzinho dele, ia lá e treinava. Sim. Então, eu acho que essa evolução através da persistência é muito, né, é muito importante. E então eu estou falando isso aí, nem sei por que eu estou falando essa porra. Não, a gente só quer qual era o futuro. O seu olhar de futuro. É a questão da evolução. Sim, estou falando do Senna.
é a questão da evolução constante, né? A gente nunca está satisfeito onde a gente está. A gente está feliz, obviamente, com as conquistas agora até o ano de 2022, melhor ano da nossa história, graças a Deus. Que legal. Cheguei pro Belém lá em janeiro, botei a meta A, B, C, 1, 2, 3, né? A gente trabalhou junto. A 1 a gente bateu no meio do ano, a 2 agora em setembro, a 3 já, se Deus quiser, até Vai chegar no Deus quiser. novembro, vamos Sensacional, estourar cara. tudo. Mas não podemos ficar parados. Então, o objetivo, né? Eu saí lá de Belo Horizonte com a minha família e né, minha mulher grávida. Já Tem que fazer valer a pena, A segunda Léo. filhinha nasceu aqui em Belo Horizonte, aqui em São Paulo, já é paulistaninha na coisa. É para ser número 1. Sim. A gente não veio aqui para ser número 3. Sim. Mas a gente também, como bom mineiro, a gente não tem pressa. A gente tem que continuar o crescimento constante, fazendo o nosso consistência, trabalho. né? Galgando o nosso a trabalho com consistência mas com perseverança. Né? E sendo arrojado, né, Léo? Sendo Porque arrojado. acho que uma referência de empresa que é arrojada é a ANEEL hoje no nosso mercado. Né? É. Porque meteu o pé no acelerador enquanto todo mundo estava pensando. Exatamente. Pensando, cara, pé embaixo. Eu cheguei para para a equipe toda no dia 16 de março, fiz um zoom geral, falei, ó, não vamos demitir ninguém, tá todo mundo aí, não vamos demitir, entramos naquele movimento não demita, fica todo mundo tranquilo, se alguém tiver problema em casa com, né, Covid, familiar, a gente conta com o apoio da nossa empresa, estamos junto. Agora o negócio é o seguinte, gente, na diversidade, tem uma frase do Senna, uns desistem enquanto outros batem recorde. Então vai ter um monte de gente que vai desistir. A gente está aqui para bater recorde. E vamos para cima. Sim. O famoso nós capota, mas não breca. E deu certo, não capotamos, né? E estamos bem. Brecamos. E agora, mais do que nunca, partir para cima, continuar esse processo de crescimento, de evolução, tanto na parte da tecnologia, que a gente está trazendo uma porrada de coisa nova. bacana aí, já com LED 3D, essas coisas todas. Legal, né? É mais games, agora no Maximídia vai ter um negócio do caramba lá com uma interação nossa bacana pra caramba lá de games, também no nosso stand lá. E ativos. A gente não veio para ser mais um. A gente não pode, né, gente? Eu acho que é isso que eu sempre falo com a minha equipe toda. A gente tem que ser protagonista da nossa vida. Sim. Na vida tem os protagonistas, você tem os atores que estão ali no palco e tem a plateia que fica assistindo os outros. A gente não veio aqui para ser plateia. Sim. A gente veio aqui para ser protagonista. Com E vamos certeza. fazendo melhor, se Deus quiser, aí vai dar. Gibão, e Muito você? Futuro? Giba pai, Giba profissional? Continuando, falar a verdade, primeiramente, muito que o Léo fala, ser um bom pai, passar os valores que meu pai passou para mim, que minha mãe passou para mim, que meus avós passaram para mim, passar para meus filhos, fazer parte da educação deles, porque a escola hoje é no automático, né? E a gente conseguir passar para eles, porque é muita influência em cima, passar para eles a garra que a gente leva no olho, na vida. É a perseverança. Perseverança. Eu até brinquei com meu filho agora, no campeonato de judô, falei para ele que a gente não... Esporte é um negócio diferente, né? Que você ganha e perde, né? Perder faz parte. Mas como você chega lá para perder, que é a diferença. Então, assim, você tem que batalhar, você tem que correr atrás. Você vai cair. Faz parte da vida, mas faz parte da vida você ter agilidade para levantar, né? E continuar amando, sorrindo e curtindo, né, Léo? Nosso dia a dia, que é desafiador, mas é maravilhoso. Todo dia a gente tem uma coisa nova, um fato novo. Não tem, Entendeu? não tem paradeira, não. É divertido, cara. É divertido. Faz parte. É bom que a tem vida. paradeira, não. A vida nunca a vida sendo diferente, você não tem monotonia, né? Sim. Então, é bom mesmo. E, cara, Isso aqui é um paizão, né? Um paizão. sempre eu tenho o Léo, a gente tem um relacionamento muito estreito, né, com amigos, e a gente é praticamente família. Tem uma esposa que me ajuda muito, até brinco, às vezes ela é mais comercial que eu. Me ajuda muito, Dani. Tá até aqui, tá até no aeroporto, me esperando, tá tensa lá. Tá tensa. E o futuro, Giba? Depois Sobreviver. Depende de você vai durar essa live. As aulas de pilotagem que eu fiz intervalo ajudam para nessas horas ajuda. Não, para. Que é 10 minutos. Tá de lá, tá Na chuva. Mas eu acho que o grande desafio aqui, eu acho que todo mundo que é pai,
vive no mundo de hoje é sempre estar adaptando e tentando entender o mundo, né? Não só as corporações, mas a vida pessoal, as duas partes, né? E hoje em dia a gente é bombardeado por informação reais, irreais. Sim. E é saber lidar com isso, né? E viver isso. Acho que é o grande desafio. E ser feliz, sempre. Isso é primordial, né? Isso é premissa básica. Porque a felicidade não é o destino. É o trajeto. É o caminho. Mas é um tesão cara. trabalhar É com o comunicação, cara. É o pô, caminho, É um é o caminho, é o caminho. tesão. Eu adoro relacionar. Não, publicidade, toda coisa, todo Cara. dia tem um negócio novo, cara. Não tem jeito. Todo dia Então, tem... é que muito não seja dinâmico. nada, tem uma campanha nova, Cara, é entendeu? muito dinâmico. É Cara, muito você tá dinâmico. andando, daqui a pouco você vê um meio surgindo. Oi, não, sabe? não, Isso é, não é porque eu sou do cara. meio, não é porque eu sou do meio. Mas é um negócio que me encanta demais, porque o OH é um meio que me encanta demais. E quando eu vejo meus filhos, que são pequenos, impactados o tempo inteiro pro OH, é assustador, porque eles têm tanto aparelho na mão deles e eles são impactados pelo OH. É muito legal. Ele fica anel lá. Não, mas ele tá andando e fala assim... Nós tivemos um caso muito engraçado, nós chegamos no Salvador, no Carnaval, e beleza, chegamos no Carnaval no Salvador, cheio de coisa diferente e tal. Não tava tendo Carnaval, a gente foi lá passar férias, né? Na hora que ele chega, o que ele vê? Um sequencial do Família Adams. Vou ver. Vou chegar no hotel, vou ver. Fiquei até orgulhoso. Foi impactado pelo OH. Era da Amazon Prime. Era o Amazon Prime. Mas é assim mesmo, cara. Não, e outra, né? Acho que o H também tem o lance da dimensão da coisa, né? Porque é algo muito grande. Não, Você aquele vê criança, eu sou pra criança apaixonado por pra aquele criança painel da esteira, cara. De Congonhas. Aquele painel Toda maravilhoso, vez que eu né, vou do lá, Mion. sério, toda vez que eu vou lá, eu paro. Não, tem um novo amarro agora. o cadastro. Tem um novo agora. de Brasília, Da Lenovo. Vocês vão ver. Dessa escada rolante. Instalou agora, essa semana. Espetáculo. Meu, Maravilhoso. é sensacional. E o mais legal, você desce, parece que os carros de Fórmula 1 tá vindo pra cima de você, que é carro de Fórmula 1, é a coisa mais linda. É mais Esse já é linda, o mais papo linda. do vendedor. Mas é lindo. Do vendedor. Você já fez de um monte de coisa. Você nunca tinha participado de um podcast. Você gostou? Pra caramba. Você gostou da estrutura aqui, Léo? Sensacional. Adorei. Estrutura aqui maravilhosa. Gostou do atendimento da galera? Maravilhoso. Teve pão de queijo quando chegou? Teve pãozinho de queijo. Passou na qualidade. Passou na qualidade mineira. Passou na qualidade mineira, pipoca. Marcão, Obrigado, aonde que a gente tá maravilhoso. fazendo esse podcast aqui? Muito bom. Oi? Aonde que a gente tá fazendo esse podcast Estamos na aqui? Compasso. Coloca Compasso na tela aí, Olha, Compasso Collab. Você que quer fazer... Sensacional. Quer fazer um podcast? Porque o podcast a gente tá fazendo no formato de vídeo, mas Tá. tem aquele só com áudio, né? Que você tem uma série de efeitos sonoros possíveis, né? O podcast é uma forma muito interessante de contar histórias, né? De a gente bater um papo, de levar o conteúdo de uma forma tranquila, né? Sem a pressa do vídeo que muitas vezes se tem em outras mídias. O podcast é um formato que... Quem pode ter um podcast, Lu? Todo mundo. Você tem um conteúdo legal? Você tem propriedade pra você falar? Você pode ser engenheiro, dentista, você pode ter pet shop. Marquinhos, podcast dá voz pra muitas conversas bacanas, cara. E o seguinte... E é necessário você ter uma galera que conhece disso e ter equipamentos de primeiríssima qualidade. Você ter isso para ter o seu próprio podcast nem sempre é barato, aliás, não é nada barato. Faz o seguinte, aproveita de uma estrutura de uma galera profissa. Então vem aqui conversar com o pessoal da Compasso, porque além de ter todo o equipamento, tem uma turma sensacional, uma equipe muito bacana, que te ajuda desde a concepção até a realização do seu projeto. Lupão, Raquel, Papu, Aline, André, Douglas. Galera feríssima, meu amigo. Nossa, galera sensacional, tudo irmão, Né? já. Fizemos... Vem aqui, pega 15 minutos, só assim, deixa eu ter a experiência de falar 15 minutos pra ter um podcast pra eu ver como é que é a experiência. Vem, marca com a galera daqui da Compasso que vai dar negócio. É isso aí, Lu. Eles vão perder o voo. Um brinde, gente! Mais um dia! Muito obrigado. Gente, Viva! obrigado. Valeu, gente. Valeu, gente. Obrigadão. Obrigado. E o seguinte, ó. Além desse, tem mais 20 outras conversas. Dê uma olhadinha lá no nosso canal do YouTube. E a semana que vem estaremos aqui de volta no Papo de Amigo. É o Lu? Até mais, Marquinhos. Até a próxima semana. Um beijo, galera. Valeu, gente. Tchau, valeu. Tchau. Valeu.